esportes. Você acompanha a partir de agora. Está no ar. O Tempo Esportes. As notícias do seu time com a maior equipe de esportes de Minas. O Tempo Esportes. Olá, uma ótima tarde pra você. Estamos chegando aí nesse dia 25 aí, ó. Turma toda dando aquela segurada depois da ceia, né? Deu aquela exagerada, ou foi mais tranquilo, foi mais comedido. Boa tarde pra você, bem-vindo, bem-vinda a essa edição natalina de O Tempo Esportes. Pois é Natal, mas nós estamos aqui, vamos atualizar você com tudo que aconteceu aí. Vamos fazer uma retrospectiva, vamos falar um pouquinho de como foi o futebol mineiro, como foi o vôlei, como é que foram os esportes, né? Como foi o esporte em Minas Gerais em 2024. E aí, mais pra frente, a gente já projeta também em 2025. Mas primeiro, vamos encerrar um ano para começar outro, né? Boa tarde pra você e vamos que vamos, né? Nessa quarta-feira, dia 25 de dezembro, um Feliz Natal para todo mundo. Eu sou o Daniel Seabra, o programa de hoje é um especial, como eu disse, né? Nós vamos fazer então essa retrospectiva. Como é que foi o ano do Atlético, do Cruzeiro, do América, do vôlei? Como é que foi a temporada? A quem, além da expectativa? Vamos falar muito sobre isso. Tempo Esporte está no ar, programa especial de Natal com estes destaques. O Atlético começou o ano com o Filipão. Terminou com o Gabriel Milito. Foi campeão mineiro, chegou às finais da Copa do Brasil, da Libertadores, mas decepcionou muito no Campeonato Brasileiro. Chegou na última rodada com chances de rebaixamento. O que deu errado para o Galo em 2024? Vamos falar muito sobre isso. Já o Cruzeiro viveu uma troca em sua administração. A SAF foi vendida. Saiu o Ronaldo Fenômeno, entrou o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH. O time foi vice-campeão mineiro, eliminado de forma precoce, aliás, uma vergonha na Copa do Brasil, né? Perdeu para o Souza na primeira fase, lá na Paraíba. Foi finalista da Copa Sul-Americana e, mais uma vez, ficou fora da Libertadores. O saldo é positivo, negativo? O que o torcedor do Cruzeiro acha? Vamos falar sobre isso. E o América também, que enfrentou muitas dificuldades durante a Série B do Brasileiro. Começou o ano com o Cauã no comando, finalizou com o Lisca e oscilou bastante durante a competição nacional, sobretudo fora de casa, né? Fora do Independência, que foi o problema do América. Enfim, qual é o saldo do América aí para 2024? Vamos trazer também um balanço do vôlei com o nosso comentarista, o Bruno Volosti, que vai falar também sobre essa temporada, né? A temporada do vôlei, ela é invertida, ela é diferente, mas tem muita coisa pra gente falar de 2024. Vamos falar com o Leandro Colombo, que tá aqui comigo, ó. O Leandro Colombo, nesse dia de Natal, tá aí firme e forte também. Colombo, como é que foi o destaque do Cruzeiro nessa temporada aí, Colombo? E a grande decepção também da Raposa. Boa tarde, Colombo. Tudo bem, Seabra? Um abraço, boa tarde pra você, pra quem tá... Nossa... Tudo bem, Seabra? Um abraço, boa tarde pra você, pra quem tá em casa, um Feliz Natal antes de mais nada. Pois é, o grande destaque, acho que sem dúvida, Fernando Seabra, a grande decepção é a perda do título da Copa Sul-Americana. Dá pra gente resumir assim o ano do Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco se realmente foi uma decepção, ou o Cruzeiro chegou lá, já tá bom, então, enfim. A gente vai falar muito sobre isso. Tem discussão. Também, Colombo, qual é que foi, e do Atlético, é o grande destaque e a grande decepção do Galo no ano? A decepção, começando pelo fator mais negativo, né, o Seabra, não tem como. A perda das duas Copas foi muito sentida pelo Atlético, tanto é que a comissão técnica não continua. O que dá pra gente chamar de positivo é a conquista de um campeonato mineiro justamente com o técnico que não permaneceu. Mas no contexto adverso, negativo, na casa do adversário, é o fator de positivo que sobrou pro Atlético, Seabra. Aproveitando o ensejo, e aí vai para sua área, né? E o América? Mesma pergunta em relação ao América. Acho que fez um campeonato mineiro positivo dentro das expectativas, uma eliminação muito precoce na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro decepcionou e muito. A gente pode trazer isso na sequência, mas ao contrário da clássica frase que ficou, Seabra, que o América tinha ou não a obrigação de subir, essa frase do presidente da SAF, Marco Salum, na minha opinião, o América tinha a obrigação de subir, tinha condições, começou um campeonato muito bom para isso, mas terminou decepcionando. Isso aí, nós vamos começar falando aqui no estúdio com o Vinícius Andrade, então vamos falar de quê, o Diego Urbano? Do Galo, né? Pois é, tá aqui o Vinícius Andrade. Ô Vini, já vou te cumprimentar, mas nossa retrospectiva do Galo em 2024, no início da temporada, o Galo contou com uma mudança importantíssima. Saiu o Filipão, entrou o Gabriel Milito no comando técnico. Com isso, a equipe alvinegra sagrou-se campeã mineira, lá no início, né? Tudo bem, Vini? Boa tarde pra você. Fala, Seabra. Bem-vindo. Tudo jóia? Feliz Natal pra você. Feliz Natal pra você também, pra família toda, Vini. Obrigado. Pro nosso querido Colombo também, pra toda a família. Né? Pra você também, Vini. Obrigado. E pro pessoal de casa, claro. Ele, né? A ceia foi boa lá, né? Não força não, chega.
E aí, Vini, essa troca no comando do Galo aí, no início da temporada, né? Saiu o Filipão logo no início mesmo, Campeonato Mineiro, Pois né? o Atlético termina o ano de 23 bem com o Filipão, conseguiu a vaga para Libertadores, deu aquela arrancada, então a diretoria resolveu dar um voto de confiança, permanecer com o Filipão, só que parece que não tinha muita convicção assim no trabalho, tanto que ele foi demitido ainda no Campeonato Mineiro. O Atlético fez uma primeira fase ali do Mineiro aos trancos e barrancos, o suficiente para conseguir se classificar para a semifinal, mas a verdade é que o Filipão não empolgou. E aí muita reclamação da torcida, o Filipão chegou a discutir com o torcedor, e aí o clima já não estava legal. O Atlético, ele passa pelo América na semifinal, um jogo apertado, o primeiro jogo foi um 2-0 pro Atlético, e o jogo da volta um 2-1 pro América, o América ficou a um gol de eliminar o Galo, e aí foi estupim. Mesmo o Atlético avançando para a final, a diretoria decidiu desligar o Felipão, tinha até um tempinho para poder anunciar o novo treinador, e é o que aconteceu. O Gabriel Milito foi anunciado no dia 25 de março, ele chega ao Atlético, no aniversário do Atlético praticamente, e aí ele inicia um novo trabalho já pegando o Atlético na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, e aí o Milito consegue comandar o time em busca ali do pentacampeonato. Um título mineiro, a mais ou a menos, não vai fazer tanta diferença, mas emplacou 5 conquistas seguidas, o que representa muito, né? Representa uma hegemonia do Atlético nesse recorte mais recente aí no estado. Aí, Vini. Ô, Colombo, é aquela coisa, né? O Campeonato Mineiro vale nada, né? Mas perde pra você ver, né? Essa é a questão. Sempre, normalmente, é Cruzeiro Atlético, América às vezes também dá uma passeada aí nas finais, mas normalmente é Cruzeiro e Atlético, aí fica aquela grande rivalidade. Perde pra ver, né? Quem perde dá uma sacudida às vezes. Como é que você encarou aí essa saída do Filipão, chegada do Milito às vésperas aí das finais do Campeonato Mineiro? É uma saída justa, né, se a gente for lembrar pelo contexto que traz o Filipão. O Vini citou a questão da briga, de discussão com torcedores, mas vale lembrar também que o trabalho de campo do Filipão era muito ruim. Era o Atlético com um elenco forte, o elenco, claro que é difícil a gente trazer esse cenário ou relembrar desse cenário, mas à época o Atlético ainda estava muito à frente dos demais rivais. O América num processo de reconstrução, caindo da Série A para a Série B, o Cruzeiro tendo ainda uma tentativa de alavancar com algumas contratações ainda com a gestão Ronaldo, o Atlético manteve a sua base de 23 para 24 e aí dentro de campo a coisa não acontece. Vitórias, é bem verdade, contra times do interior, mas contestáveis. Uma derrota para o Cruzeiro, para o rival, na Arena MRV, seria a segunda da história, muito pesada para o Filipão. Então é uma troca justa e que aconteceu num momento surpreendente. Quando aconteceu, eu não esperava, inclusive, que o Atlético, às vésperas de uma final, trocasse de treinador, optasse pela saída do Filipão para a contratação, então, do Gabriel Milito. Mas essa troca eu vi como justa. O Filipão não tinha ambiente, muito menos tinha trabalho para ter sequência no Atlético. O Vini lembrou de 2023, e é bem verdade, ele foi muito feliz, mas não passou disso. 24, o Filipão já começou mal no Atlético, então vi a troca justa, e aí surpreende muito positivamente o Gabriel Milito, porque em 2 jogos ele consegue implantar um pouco a sua filosofia, ele consegue implantar seu jeito de jogar. É só a gente lembrar que o Atlético chegou a abrir 2-0 contra o Cruzeiro na Arena MRV, depois cede o empate, e aí, como eu disse, no outro jogo, Seabra, numa atmosfera pra lá de desfavorável, com o Cruzeiro tendo a vantagem e saindo à frente do placar, ainda assim o Atlético consegue fazer um 3-1, sagra-se campeão mineiro. Então essa transição, ela foi muito surpreendente, mas pra mim foi muito feliz, sob o ponto de vista de campeonato mineiro. O cara, quando chegou, simplesmente levantou o caneco, Seabra. Aí conquistou o que tinha pra conquistar naquele momento, né? Ô Vini, você que tá lá mais próximo também, logo quando o Milito chegou, militizou todo mundo, né? O pessoal usou muito essa expressão. O futebol brasileiro, então, inclusive a imprensa brasileira ficou encantado com o Atlético. Era naquele momento o melhor futebol do Brasil e tal, todo mundo elogiando bastante. E o Milito sagrou-se, como o Colombo disse, né? Como o Colombo lembrou, campeão mineiro. O que você achou dessa troca aí? A gente via o Filipão. Você acha que o Filipão tinha cara de Atlético? Você acha que o trabalho dele foi bom? A troca foi justa? A manutenção do Filipão foi muito respaldada só pelos resultados, né? Mas o estilo nunca casou mesmo com o que o torcedor gostava de assistir, com o que historicamente o Atlético apresentou nos seus melhores momentos. Então o Campeonato Mineiro, quando exigiu o maior protagonismo do Atlético, quando pegava equipes fechadas e precisava de fato propor o jogo, esbarrou numa limitação até mesmo das ideias ali do treinador naquele momento.
a troca foi muito positiva para o Atlético. Eu acho que não dava mesmo para o Filipão continuar. O Milito chega e rompe completamente com o estilo do Atlético naquele momento, e aí o torcedor ele se empolga porque o Atlético passa a ser protagonista, a jogar de forma mais ofensiva, tanto que o Scarpa ele começa a aparecer mesmo, com o Milito, justamente na final contra o Cruzeiro, que ele marca o terceiro gol, e ali o Milito ficou 12 jogos invicto no comando do Atlético. Foi o melhor momento dele ali, um recorte muito bom na temporada, em que o Atlético ganhava e empolgava, aliava resultado com desempenho. Então foi um momento assim de uma alavancada do Galo na temporada. A gente vai comentar ainda, né, sobre o que passou depois na temporada, mas este momento foi importantíssimo para o Atlético resgatar ali uma sintonia com o torcedor, principalmente pelo estilo apresentado. E aí, nesse momento, o Milito cai nas graças do torcedor, né? O torcedor do Atlético estava encantado com o Milito, tá militizado, como eu disse agora há pouco, muita gente usando esse termo, o futebol, a imprensa brasileira toda elogiando. E aí vem o resto da temporada. E aí nós vamos entrar nas outras disputas do Atlético aí na temporada. O Galo chegou a 2 finais importantíssimas, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro não foi bem, mas vamos falar primeiro dessas 2 finais aí, Vini. Finais da Copa do Brasil e a final da Libertadores. Beleza, vamos começar falando da Copa do Brasil então? Vamos. Aí todo mundo sabe, não era segredo pra ninguém, que o foco do Atlético no ano era a Copa Libertadores. Só que na Copa do Brasil o Atlético foi avançando, e aí passou também a mirar a competição, até porque paga muito bem. O Atlético entrou na terceira fase, ele enfrentou o Sport, venceu o primeiro jogo tranquilo, 2-0, uma baita apresentação, poderia ter feito mais, o que até quase custou caro, porque no jogo da volta o Atlético perde por 1-0, toma um gol cedo, e aí foi um sufoco danado, quase o Sport faz o segundo e complica a vida do Galo, mas passou. Nas oitavas de final enfrentou o CRB, passou um aperto no jogo da ida, tomou 2 gols logo no início, mas conseguiu buscar um empate jogando em Maceió, e no jogo da volta fez um 3-0, tranquilo, passou sem sustos. Nas quartas de final, aí já começa a pegar um adversário mais complicado, que era o São Paulo, no momento até ruim do Atlético na temporada, que não estava jogando bem, e ali o Atlético se reencontra. Ele pega o São Paulo no Morumbi, o primeiro jogo, e vence por 1-0. Ali o Milito, pela primeira vez, a gente viu um Atlético adotando uma estratégia diferente. Um Atlético esperando o São Paulo, mais seguro defensivamente, e foi coroado no final com o gol, se não me engano, foi o gol do Batalha, né? Exatamente, o gol do Batalha de cabeça. No jogo da volta, um jogo amarrado, mas era que o Atlético precisava, 0-0. Passa então para a semifinal, pega o Vasco, o primeiro jogo na Arena MRV, o Galo vence por 2-1 de virada, e na volta uma chuva danada, eu tomei chuva pra caramba em São Januário. Eu estava nessa transmissão, fiquei com dó de você. Eu não, né? Não estava nem na transmissão e nem com dó. Né? Exatamente. Mas o Atlético conseguiu a classificação, tomou o primeiro gol, que levaria o jogo para os pênaltis, e aí no final da partida o Hulk faz um golaço, o que deu empate ao Atlético, era o que precisava, conseguiu avançar à final. A final contra o Flamengo, aí desandou. Aí o Atlético perde o primeiro jogo por 3-1, poderia ter acabado ali, né? O Flamengo fez 3-0, o Atlético tem um gol salvador, pelo menos de esperança, com Allan Kardec, completamente improvável, não tinha feito nada. O único gol dele no ano, né? Exatamente. E aí o Allan Kardec deu essa esperança ao Atlético no jogo da volta, uma mobilização gigantesca da torcida, no embalo do eu acredito, mas não deu certo. O Flamengo acabou vencendo por 1-0 e conquistando o título, e o Atlético amargou o vice-campeonato. E aí, Colombo, e essa campanha do Galo? Primeiro falamos, né? Vamos falar da Libertadores depois também, mas primeiro falando sobre, mais especificamente, como o Vini lembrou muito bem aí a campanha inteira, né? Detalhadamente. Vamos falar sobre as finais, né? O Galo tomou 3-1 do Flamengo, ressuscitou o Gabigol, inclusive. Gabigol, que o senhor falou aí recentemente sobre isso, ele levou pancada de todo lado. Mas o Galo ressuscitou o Gabigol no Maracanã, 3-1 com 2 gols dele, e depois vem pra Arena e aí deu tudo que deu. Inclusive, o senhor estava lá levando bomba na cabeça também. Também, né? Nessa parte eu tava aí, eu lamento por mim mesmo. Mas por você não, tá, Colombo? Não lamentou por mim, ué? Não, mas eu lamento por mim mesmo, enfim. Mas o bom de fazer a retrospectiva é isso, né, Seabra? Porque a gente começa a relembrar os contextos passados. Antes do primeiro enfrentamento entre Atlético e Flamengo, a final era tida como muito equilibrada. Futebolisticamente, duas equipes
bem equiparadas. Se a gente for fazer o recorte do que aconteceu, o elenco faz muita diferença a partir do momento em que o Flamengo encontra no seu próprio time alternativas. Prova disso acontece muito no segundo jogo, quando o Flamengo tinha o placar a seu favor e o Atlético precisava correr atrás do prejuízo. E mesmo assim foi o Flamengo que ganhou. Mas antes do primeiro enfrentamento, era um embate de times muito equilibrados. O Flamengo, é bom lembrar, ainda na reta inicial do trabalho do Felipe Luiz, tinha acabado de herdar um Flamengo turbulento com o Tite, que não jogou, que sofreu uma eliminação dura na Copa Libertadores para o Peñarol e chega sob, não desconfiança, mas o início de um trabalho. Era o início do Felipe Luiz. A gente mal sabia como jogava o time do Felipe Luiz. E aí o fatídico jogo no Maracanã, que o Atlético, quando dá a oportunidade, Seabra, eu estreiei inclusive como comentarista aqui no programa, eu disse, o Atlético traiu o atleticano, numa atuação muito apagada, pouquíssimo inspirada, que deu muito espaço para o Flamengo, a ponto de um jogador como Gabriel Barbosa, que até então era só Gabriel, voltar a ser Gabigol. Deu muito espaço, muito espaço para o time do Flamengo jogar e o Flamengo precisava desse espaço. Se não tem um time ainda consistente, formado, precisa pelo menos de espaço para jogar. Sobrou espaço para Arrascaeta, sobrou espaço para Gabriel Barbosa, sobrou espaço nas alas com o lateral direito do Flamengo, Wesley, praticamente fazendo todo o segundo gol. Então, no meu entender, o Atlético traiu o atleticano no primeiro jogo. Levou um 3-1 muito difícil de recuperar, prova disso é o jogo da volta e foi muito decepcionante. E eu não tenho dúvida, Seabra. Hoje é fácil falar, mas também é a verdade. Também é um clichê. O Atlético perdeu o título da Copa do Brasil no primeiro jogo, onde não entrou para jogar devidamente para a final. Concordo plenamente com tudo que o Colombo falou. E agora vamos para a Libertadores, Vini. O Atlético na Libertadores se classificou e tal, fase de grupos, foi, pegou o Botafogo na final e aí? Pois é, Seabra. Como eu falei, a Libertadores era o grande objetivo do Atlético na temporada. E foi a grande decepção, né? Nós vamos falar aqui, né, o trajeto, o caminho do Atlético até chegar à final, que realmente deixou o torcedor muito chateado. O Atlético tinha um grupo com Rosário Central, o Peñarol e o Caracas, passeou no grupo, passou com muita tranquilidade, teve uma derrota no momento em que já estava classificado, foi pro Peñarol fora de casa, o Peñarol que chegou longe também, né? Fez a semifinal com o Botafogo. Passou em primeiro, foi o segundo melhor colocado geral, perdendo apenas para o River Plate. Nas oitavas, pega o São Lourenço, e aí foram confrontos duros. O jogo na Argentina, estivemos lá 1-1. O jogo da volta, o Atlético jogou muito mal, mas conseguiu uma vitória por 1-0. Avançou para as quartas de final, pegou De novo com batalha, né? De novo com batalha, fazendo um gol decisivo, num momento importante. E aí pega o Fluminense, que era o atual campeão da Libertadores. O jogo no Maracanã, o Atlético perdeu por 1-0, até num jogo bem equilibrado, mas acabou perdendo. Na volta, e aí eu vou dar minha opinião aqui. O melhor jogo do Atlético na temporada, em termos de atuação. Foi uma coisa de maluco mesmo. É porque às vezes o pessoal compara o jogo contra o River Plate, acha que contra o River foi melhor. Para mim, o jogo contra o Fluminense foi a melhor apresentação do Atlético na temporada. Um jogo que poderia ter terminado 4-5-0, que não seria nenhum absurdo. O Atlético atropelou. Iluminado, né? Iluminado. E o jogo começa com o Hulk perdendo pênalti. Poderia ter transformado, né, num cenário caótico, mas o Atlético continua em cima. O Bernard se machuca, e aí teve uma cartada do Milito que deu muito certo, que aí ele coloca o Daverson para jogar junto com o Paulinho e o Hulk, e o Daverson faz os 2 gols. O Atlético vence por 2-0, era o resultado que precisava, chega à semifinal com moral diante do River Plate. O River Plate que todo naquele momento já sabia que iria jogar, que a final seria no Monumental de Nunes, então criou muito aquela atmosfera, River Plate é o favorito para chegar à final, porque vai jogar em casa, mas o Atlético dá um chocolate no River, um 3-0 na Arena MRV, e chega para o jogo da volta muito tranquilo, segura um 0-0 no Monumental lotado, numa atmosfera que eu nunca tinha vivenciado, na minha trajetória, não tão longa, mas na minha experiência como repórter, como comentarista no futebol. Foi uma atmosfera espetacular no Monumental de Nunes, mas o Atlético jogou como time grande, sustentando ali aquele empate. E aí a final, jogo único novamente no Monumental, o Atlético tem uma baita oportunidade, com o Botafogo tendo o Gregor expulso com 34 segundos de jogo, mas não consegue transformar isso em superioridade em campo mesmo, e acaba sendo derrotado no final, 3-1 para o Botafogo, e o título ficou com os cariocas. Ô Colombo, vamos esquecer até a semifinal. Vini já falou bem ali, até o jogo contra o River, atmosfera sensacional e tal.
Vamos pular direto para a final contra o Botafogo. O Galo com um jogador a mais, o Lélio inclusive já falou isso várias vezes, que para ele foi uma vergonha, porque o Galo tinha um jogador a mais o tempo inteiro, né? Os 90 minutos com um jogador a mais. E o Galo toma 2 gols e não consegue reagir, faz um gol depois com o Vargas, toma um gol no final. E essa final aí, como é que você classifica essa final aí, Colombo? Ficou muito evidente a diferença de nível de treinamento dos dois times. E é engraçado que dá pra gente colocar nos dois extremos. O principal mérito do Gabriel Milito à frente do Atlético foi a conquista rapidamente do Campeonato Mineiro. Chegou, jogou clássicos, ganhou o campeonato. O maior demérito do Gabriel Milito, sem dúvidas, é justamente um dos últimos jogos dele. Não foi o último, porque foi o do Vasco pelo Brasileirão, mas o Atlético tendo mais de 90 minutos, Seabra, jogando com um jogador a mais e não conseguindo agredir o Botafogo, porque uma chance ocasional ou outra, beleza, isso é do futebol, isso é de um time que tem um jogador a mais. Algum momento tem que oferecer alguma finalização, alguma cabeçada, alguma coisa do tipo, mas nunca produziu, por exemplo, triangulações, nunca combinações. O Atlético foi escalado com Scarpa, Hulk, Daverson e esse quarteto, esse trio de ataque, nada conseguiu fazer. Então ficou muito evidente que o Botafogo, nas pequenas oportunidades que teve, conseguiu combinar a bola, trocar passes, conseguir colocar jogadores em melhores situações. E aí, Seabra, o ponto-chave é o Atlético, quando vê o Gregory ser expulso, o Milito, ele não titubeia em fazer nenhuma substituição. Continua com a sua linha defensiva, o Arthur Jorge, do outro lado, espera. Opa, o Atlético não tocou? Não trocou? Então vou manter a minha estrutura, porque com a minha estrutura é o suficiente para ganhar do Atlético. E assim aconteceu. Então o maior mérito do Milito é ter ganhado rapidamente o Campeonato Mineiro. O maior demérito, que ficou muito comprovado, é a diferença de nível de trabalho. De peças, é bem verdade? Mais uma vez, o Botafogo mostrou que é mais completo, que tem mais peças do que o Atlético, mas por trabalho ficou muito evidente que o trabalho do Arthur Jorge era muito mais maduro do que o trabalho do Gabriel Milito e perde uma final de Libertadores de forma muito justa. É um 3-1 muito justo e por isso ficou tão dolorido, Seabra. Ô Vini, antes da gente entrar aí para fechar no Campeonato Brasileiro, né? Eu até concordo com o Colombo, falei isso na transmissão, eu estava como comentarista no dia, falei, acho que o Milito demorou a mexer, demorou a colocar o time mais pra frente e tal. Mas aí eu olhei pelo outro lado também. Você olha pro banco, você vê quem? O Kardec, o Vargas, o Bernard, o Igor Gomes. Acho que o Palácios nem tava nessa. Tava não. Nem tava nesse. O Alisson tava, né? Alisson tava. O Alisson pra mim foi o cara que eu falei na transmissão. Eu colocaria o Alisson e seja o que Deus quiser. Também não achando que vai resolver o problema também não. Você acha que é por aí também? Pois é, assim, nessa parcela de responsabilidades, eu entendo que o Milito ele tem uma fatia grande, mas nesse jogo especificamente eu atribuo mais aos jogadores. Quando você tá com um a mais ali, dificilmente um treinador ele vai fazer uma alteração de imediato, tinha 1 minuto de jogo. Geralmente você sente um pouquinho como é que vai ser a partida. E aí talvez lá com 30 minutos o Milito já poderia ter feito a mudança, percebendo que o Atlético não deu a resposta em campo. Mas ali faltou muita atitude mesmo dos jogadores. Os jogadores do Atlético ficaram acuados. E parece que o Atlético estava preparado para jogar fechado, esperando o Botafogo. Quando o Atlético se vê diante daquela situação, poxa, agora eu tenho que propor o jogo. Eu tô com 1 a mais em campo. O Botafogo vai se fechar, tá certo. Tem que fazer isso mesmo. O Atlético não sabia mais o que fazer. Mas aí para mim também entra o Milito. Justamente nessa questão. Entrou preparado para uma estratégia só e ficou refém dela. Então, eu entendo o que você está dizendo, mas é a mesma... A linha é muito tênue entre a culpa dos jogadores e a culpa do treinador. Mas nesse quesito, a estratégia, para mim, ficou evidente, Vini, como o Milito não tinha um plano de jogo alternativo ao que aconteceu. Tudo bem, eu acho que tem a parcela dele, só que os gols que o Atlético toma... Assim, muito vacilo mesmo dos jogadores. O pênalti, por exemplo, ali não tem como responsabilizar o treinador. Numa indecisão ali do Arana com o Everson, até acho que a responsabilidade maior foi do Arana. É uma final de Libertadores, não tem margem para um erro daquele tamanho. Eu acho que faltou também, eu até falei isso na transmissão também, faltou dos jogadores, até os mais experientes, né? Hulk, claro. Paulinho, Scarpa, Arana... Assumir um pouco, claro. Trazer para eles, principalmente. Porque se você pega, assim, dos jogadores da final... o Hulk e o Mariano, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem, que realmente eles tentaram algo, fizeram algo diferente e o torcedor se sentiu ali identificado por eles. O Arana foi muito mal, foi uma decepção na final. O Paulinho, a gente sabe, estava jogando no sacrifício, mas outros jogadores também, que viveram bons momentos na temporada, sumiram nessa decisão. E aí, em relação ao Milito, eu acho que o acerto dele foi na substituição do segundo tempo. Eu acho que ali ele mudou a cara do Atlético, que até com substituições
imprevisíveis. Ninguém imaginava que o Mariano entraria. E o Mariano foi o melhor do Atlético no segundo tempo. Ali faltou também um homem de meio de campo que tivesse mais qualidade para enfiar uma bola. Tanto que quem fez essa função foi o Mariano. Aí o Vargas não caprichou na primeira, né? Mas depois tiveram duas bolas que ele não conseguiu guardar. E aí o Galo, então, ficou com o vice-campeonato da Libertadores. E agora vamos pra gente fechar rapidamente, porque já estamos até estourando aqui o bloco também. Pra gente fechar rapidamente aí esse primeiro bloco, essa retrospectiva do Atlético, aí vem o Campeonato Brasileiro. Milito poupou praticamente em todo o campeonato. Falei isso algumas vezes aqui, pra mim o Milito esculhambou o campeonato, porque aí largou pra lá. A mensagem que ele passou pros jogadores pra mim foi: tô nem aí pro campeonato, vamos pra Libertadores, vamos pra Copa do Brasil, e o brasileiro que se exploda aí, faz o que foi. Você achou também, Vini? Acho, Seabra, só acrescento o seguinte, Milito, ok, faz parte do pacote, mas essa decisão ela foi institucional. O Atlético tomou a decisão de vamos jogar o brasileiro do jeito que dá. E aí foi muito sintomático como faltou elenco. Porque chegou ali em junho, julho, com a Copa América, com os desfalques dos convocados e, coincidentemente, com as lesões, o Atlético chegou um momento que tinha 5 jogadores no banco de reservas. Então, assim, foi inacreditável, né? O Atlético, ele perdeu pontos também absurdos contra o Atlético Goianiense. Ele não conseguiu vencer, perdeu o jogo fora de casa, empatou o jogo na Arena MRV, diante do Cuiabá, empatou na Arena MRV, então perdeu pontos muito bobos e chegou até a última rodada, quando o Atlético assustou, peraí, eu posso cair. Então foi um sentimento assim, muito louco do atleticano, porque chegou na última rodada a um gol de ser rebaixado. Ô Colombo, você achou uma vergonha o Campeonato Brasileiro do Atlético, em que pese as duas finais, largar o campeonato pra lá e tal, mas chegar na última rodada podendo ser rebaixado, com todo o investimento, Arena MRV, estrutura, camisa, você achou uma vergonha o campeonato? Eu vou colaborar com você, que a gente está no estouro do cronômetro, e simplesmente sintetizar, Seabra, para que fique bem marcado e para que isso nunca mais se repita. O Clube Atlético Mineiro, que tem um time como base com Everson, Saravia, Batalha, Alonso, Arana, Fausto Vera, Alan Franco, Hulk, Paulinho, Daverson, Scarpa, este time, Seabra, esteve a uma derrota de ser rebaixado para a Série B do campeonato. Derrota não, uma bola na trave. Uma bola na trave. Porque a derrota foi quase, né? Isso, de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. É muito simples. Isso resume tudo, é um fiasco e que o Atlético nunca mais repita. Então a resposta é muito simples, é muito óbvia e vai muito ao encontro do que aconteceu. Até na última rodada, esse time brigou para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave, Seabra. Isso aí, né, Vini? Final de ano melancólico do Galo, né? Poderia ter ido ao céu, quase foi ao inferno, foi uma montanha russa, né? Uma mistura de sentimentos esse ano atleticano que possa servir de lição. Eu acho que nem tudo foi ruim, não. O Atlético chegou a 2 finais. O Atlético foi o segundo melhor da Libertadores e da Copa do Brasil. É um feito grande. Mas o Campeonato Brasileiro, eu tô com vocês, foi vergonhoso. Essa tem que ser a maior lição do Atlético para a próxima temporada. Não se joga um Campeonato Brasileiro, não se desfaz de uma competição dessas, como o Atlético fez em 2024. Bate pronto, Vini. A temporada do Atlético, positiva, negativa ou ali no meio do caminho? Meio do caminho. Colombo. Meio do caminho. Pra mim também, meio do caminho. Valeu, Vini. Obrigado, viu? Tamo junto. Feliz Natal pra você, pra família bom toda. Aproveita aí pra todos. E vamos seguir o Vai programa. pegar o rebote da ceia agora, né? Sempre tem, né, meu amigo? Pegar aquele pernil, aquele... Já triturado, né? Já mexido. Com certeza. Remexido, total. 4 horas da manhã e tal. Tá bom. Vamos que a gente volta daqui a pouco com mais o Tempo Esportes Especial. Mas deixa eu falar pra você antes da Apail Diesel. Apail Diesel acompanhando você pela estrada. São mais de 3 décadas facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Apail Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. Apail Diesel em BH, Betim, 7 Lagoas e Igarapé e também online no apaildiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, na Apail tem... E vamos falar agora nesse bloco, antes da gente chamar o Rafa Nobre para falar do Cruzeiro, deixa eu falar para você da Salvados WFA. Salvados WFA trabalhando com grandes marcas de calçados, cama, mesa, banho, além de utensílios domésticos, material de limpeza, cosméticos, roupas e bolsas, muitas promoções e ótimos preços. Confira aí, ó, algumas das promoções da Salvados WFA que estão lá para você sempre. É só você correr lá. Por exemplo, creatina 100% Absolute 300 gramas, ó,
mais uma marmita fitness Electrolux por R$100 no dinheiro ou no Pix. 5 barras de chocolate Talento de 75 gramas, 70% cacau, hein? Por apenas R$15 no dinheiro ou no Pix. Então você tem que correr lá na Salvados WFA. Entre aí no Instagram da Salvados WFA que você vai ver todas as ofertas, todas as promoções, todos os preços, todas as ofertas, tudo no Instagram, @SalvadosWFA. É só você correr lá. Para mulheres, inclusive, calçados e bolsas Anacapri, Arezzo, Chutes e muito mais. Lembrando que a Salvados WFA fica na Rua Lagoa da Prata, 1048, no Salgado Filho. Um abraço pro Alisson, que tá lá com a gente, sempre ligado. Obrigado pela confiança. Um abraço, Alisson. Vamos falar do Cruzeiro agora, Diego Urbano? Pois é, nessa retrospectiva aí, retrospectiva do Cruzeiro em 2024. Durante o ano, a Raposa viveu aí uma troca fundamental aí para sua história, né? Uma troca histórica, inclusive, a primeira SAF vendida no futebol brasileiro. Saiu o Ronaldo Fenômeno, entrou o Pedro Lourenço. Antes da gente começar a falar, Rafa Nobre, sobre o ano especificamente do Cruzeiro, vamos falar sobre essa troca da SAF aí. Bem-vindo, Rafa. Boa tarde, gente. Feliz Natal. Feliz Natal para você, para a família toda. Obrigado para você de bom, também, para o Colombo e todos que nos acompanham. Pois é, se a gente for analisar o ano como um todo, se a gente imaginasse o torcedor do Cruzeiro pegando do início de 2024 até o final e dissesse: o Cruzeiro vai ser finalista da Copa Sul-Americana, vai terminar em 9º colocado, talvez o torcedor do Cruzeiro, pelo que foi 2023, topasse, fechasse o negócio, né? Vamos terminar um brasileiro sem sustos, brigando por uma pré-Libertadores, uma Libertadores, o título da Copa Sul-Americana. Talvez o torcedor, talvez não, acho que até posso cravar, o torcedor do Cruzeiro entenderia que seria um bom negócio, mas depois de tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu, o 2024 para o torcedor do Cruzeiro termina, de certo modo, frustrante, né? Pelo modo como as coisas acabaram acontecendo, por tudo que envolveu esse ano, essa expectativa, sobretudo pela chegada do Pedro Lourenço, né? Que ela vem cercada de muita expectativa, essa mudança, troca na SAF, que muda completamente, né, a maneira de enxergar o futebol, dos objetivos que tinha o Cruzeiro. O Ronaldo desde o início falava que seria um projeto a longo prazo e que o Cruzeiro em 2024 teria um ano para brigar na parte intermediária da tabela e ainda não por Libertadores, para 2025 aí sim começar a sonhar com uma pré-Libertadores ou então brigar por uma Libertadores. Mas aí essa troca, sobretudo a troca no comando da SAF do Cruzeiro, na direção do Cruzeiro, ela acaba criando uma expectativa e aumenta também a exigência do torcedor, de certo modo, né? E um pouco também do objetivo do Cruzeiro, que chega com o Pedro Lourenço com essa ambição de chegar na final, ou pelo menos na fase final da Copa Sul-Americana, o que já não era o objetivo do Ronaldo, e de brigar por Libertadores. As metas do Cruzeiro mudaram, né? E com isso também a cobrança passou a aumentar, já que criou essa expectativa. E aí 3 treinadores passaram pelo comando do Cruzeiro, começando com o Larcamón e depois passa pelo Fernando Seabra, e aí ainda imaginando a SAF Ronaldo, né? Quando eles mesmos disseram que estavam corrigindo a rota, já que para a gente falar do Seabra tinha que falar ainda de 2023, quando ele termina o ano de 2023, salva o Cruzeiro junto com o Paulo Autuori da Degola para a Série B novamente do Cruzeiro. Então eles argumentam que seria uma correção de rota, a volta do Seabra, e aí ele inicia o Campeonato Brasileiro, mas aí essa pressão que existia sobre o Fenômeno, ele acaba na oportunidade na primeira oportunidade real que tem para passar a SAF para o Pedro Lourenço, ele também entende que é um bom momento, e aí é um outro Cruzeiro a partir do meio do ano, com novas contratações, é mantido o trabalho do Fernando Seabra, mas ele acaba, depois daquele empate do Cuiabá e outras oscilações que tiveram dentro do Campeonato Brasileiro, acaba tocando novamente o técnico do Cruzeiro para a chegada do Fernando Diniz. Aí sim é um trabalho que acaba não acontecendo, né, pela mudança de filosofia, um trabalho completamente diferente do que tinha inicialmente com o Larcamón e depois que passa pelo Fernando Seabra, e aí é um trabalho completamente diferente com o Diniz e que acaba os resultados com só 3 vitórias e 15 jogos não acontecendo com o final do Campeonato Brasileiro. Ô Rafa, mas antes da gente entrar especificamente em cada competição, né, que a gente vai falar detalhadamente sobre cada uma,
essa mudança da SAF foi uma mudança histórica para o Cruzeiro, né? Fez bem ao Cruzeiro, Colombo? Você classifica dessa forma? Tá muito cedo para falar, ô Seabra. Eu acho que a gente não tem como falar de 2024 sem falar do fator Ronaldo, porque é o que inicia a temporada. E aí, a gente não pode ser 100% ter aqui a pretensão de taxar que o trabalho à frente do Ronaldo foi ruim ou foi bom, e eu explico por quê. Sob o ponto de vista do que é o Cruzeiro Esporte Clube, de tudo que representa, foi bom? Relativo. Conseguiu tirar o time da Série B do Campeonato Brasileiro, tirando com um título, quer queira, quer não, é um título, muito à frente dos demais concorrentes. O Cruzeiro conseguiu o acesso de uma maneira muito antecipada. Aí sim, no primeiro ano de afirmação de uma competição que realmente está à altura do Cruzeiro, Série A do Campeonato Brasileiro. Flerta com rebaixamento, como trouxe o Rafa Nobre, mas eu fico com outro aspecto também que trouxe o Nobre. Ele disse que o Ronaldo ia fazer um trabalho, digamos, de meio de tabela. Então, por isso que tem o outro fator. Se a gente for olhar em termos de grandeza do Cruzeiro, foi destacável o trabalho do Ronaldo? Não foi. Mas não dá para dizer, Seabra, Nobre, que o Ronaldo mentiu à frente do Cruzeiro. E isso ele não fez. Ele não disse que o Cruzeiro ia disputar título, não disse que o Cruzeiro ia disputar a Libertadores de cara. Sempre falou, né, do Cruzeiro na UTI. Utilizou isso em algumas repetidas vezes. O Cruzeiro está na UTI, estamos tirando o Cruzeiro da UTI, colocando, enfim, num outro tipo de tratamento. Então o Ronaldo não mentiu. Eu não consigo dizer, Seabra, que o trabalho do Ronaldo à frente do Cruzeiro foi de todo ruim. Ele gerou uma expectativa maior pelo que era o Ronaldo, a marca Ronaldo, o nome Ronaldo, com potenciais parceiros estrangeiros, que foi uma promessa que essa não foi cumprida, da grandeza do Ronaldo, da representatividade que ele tem lá fora. Então, a troca ainda é muito curta. Acho, neste momento, a gestão Pedro Lourenço carente um pouco de profissionalização do lado dele. Falta o Pedro Lourenço ser um pouco mais profissional, um pouco mais para segurar a onda, falar menos, deixar que outras pessoas trabalhem à frente do Cruzeiro, mas isso, Seabra, tem correção. Isso tem tempo, é muito recente. Mas para resumo da ópera, o trabalho do Ronaldo para mim não foi de todo ruim. O Pedro Lourenço financeiramente é um salto para o Cruzeiro, é um Cruzeiro amadurecido em relação àquele todo desastre que aconteceu em 2019, mas falta ao Cruzeiro um toque de profissionalismo, mais especificamente para o Pedro Lourenço, mas ainda há tempo de corrigir essa rota, Seabra. Beleza, Rafa, agora mais detalhadamente, vamos resumir as duas primeiras competições, que eu acho que foram mais fácil, né? O Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. No Mineiro, o Cruzeiro vice-campeão, o Galo campeão. O Cruzeiro até conseguiu um bom resultado no jogo de ida, depois na volta no Mineirão foi um desastre. Né? Até porque a gente separar as competições é difícil, né? Acho que a gente pode fazer o recorte pelo Larcamon. Acho que seria um bom recorte, né? Ele que é anunciado lá no finalzinho de dezembro para esse trabalho que seria até então a longo prazo, né? O Cruzeiro trouxe ele para que fosse até o final de 2025. Mas ele, de certa forma, acaba acontecendo com algumas mexidas. O Marlon, logo na primeira partida, o Cruzeiro estreia contra o Vila Nova, Campeonato Mineiro, vence por 2-1, com o Marlon jogando de zagueiro, né? Isso gera uma certa curiosidade, algumas mudanças. Belton Palacios, que já era perseguido pela torcida como titular, então aquele cartão de visita do Larcamon não foi muito legal. Mas aí na terceira rodada, exatamente o jogo contra o Atlético, aí o clássico conta muito, né? O jogo mais uma vez na Arena MRV, o Cruzeiro vence com propriedade, 2-0 com um gol no finalzinho do João Pedro. Aí deu muita moral pro Larcamon, né? Aí ele ganhou aquele fôlego que ele precisava, foi até o final do Campeonato Mineiro e fez a melhor campanha do Campeonato Mineiro, por isso foi para a decisão contra o Atlético, depois de passar pela semifinal contra o Tombense, com uma certa, apesar da dificuldade no primeiro jogo, né, que não aconteceu em Tombos, aconteceu em Uberlândia, mas o Cruzeiro vence com uma certa tranquilidade o segundo jogo e vai para a decisão com aquela moral que há muito tempo não tinha, com uma campanha vitoriosa de primeira fase que não tinha desde 2019. Então foi com muita moral o Larcamon. Só que aí, no meio do caminho, tinha a Copa do Brasil, né? E a eliminação para o Souza, ela custou muito caro, aquele 2-0 lá no Marizão, onde realmente não tinha condição de receber aquela partida, uma chuva tremenda. E aí o Danilo Bala acaba fazendo o segundo gol, depois o primeiro do Leozinho, se não me falha a memória, fez o primeiro gol do Souza, que venceu com propriedade o Cruzeiro. Venceu e venceu bem, um 2-0 que estava longe de ser injusto. E isso causou um impacto no trabalho do Larcamon, que até então estava indo muito bem. E aí é claro que a final contra o Atlético
pesou muito. Porque se a gente for analisar só o Campeonato Mineiro, e aí vai uma opinião mesmo, um Cruzeiro que fez uma primeira campanha melhor que todo mundo, melhor até que o Atlético, para mim surpreendeu. Primeira fase, né? Primeira fase, exatamente. Melhor que o Atlético, para mim surpreendeu, porque o Atlético era o favorito para o Campeonato Mineiro. E aí vai para uma decisão onde consegue um empate no primeiro jogo, com uma dificuldade do primeiro tempo que ele talvez impôs, de um sistema com 3 zagueiros que não deu certo. Um primeiro tempo horroroso do Cruzeiro, em que o Cruzeiro poderia ter terminado aquele primeiro tempo com 3-4-0. E aí volta para o segundo tempo, entra no jogo, que se tivesse mais 5 minutos, eu acredito que o Cruzeiro viraria aquele jogo. E aí ele vai para o segundo jogo com uma moral, inicia, faz um primeiro tempo muito bom, com 1-0, o gol do Vital, mas aí o segundo tempo o Atlético mostra a supremacia, mostra a força do elenco, vence por 3-1 e acaba perdendo o título. Se o recorte fosse só o Campeonato Mineiro, acredito que o Larcamón iniciaria o Campeonato Brasileiro, mas teve o peso da Copa do Brasil e aí foi um peso enorme, não pelo dinheiro, não só pelo dinheiro, né? Mais de 1,5 milhão ali o Cruzeiro perde, mas por tudo que esperava o Cruzeiro na sequência da Copa do Brasil. A gente fez a projeção do Cruzeiro e o que imaginava a então SAF Ronaldo para a sequência do campeonato, e não estava esse tropeço na Copa do Brasil, uma eliminação na primeira fase. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Sair na primeira fase. E aí o Rafa destacou bem, choveu o mundo, né? Lá na Paraíba no dia, lá em Souza. Mas aí eu me lembro, não sei se era no mesmo dia ou no dia seguinte, o Cuiabá iria enfrentar o time do Espírito Santo. Agora eu esqueci o nome, me esqueci agora o nome. E aí todo mundo vai se lembrar da cena do Davidson no Cuiabá ainda, puxando com rodo, né, para poder tirar a água e tal. Não deu para fazer, o jogo foi anulado, foi adiado. No dia seguinte choveu mais ainda e o Ato deixou a bola rolar e o Cuiabá foi lá e fez o que tinha que fazer. Eliminou, né? O Cuiabá era favorito naquela ocasião e eliminou o time do Espírito Santo. E aí, Colômbia, essa eliminação do Cruzeiro, o Campeonato Mineiro, tudo bem, os dois chegaram à final, acho que os dois fizeram o que tinha que fazer, obrigação e tal. E o Cruzeiro acabou sendo visto da forma como foi. Mas e essa eliminação na Copa do Brasil? Com chuva ou sem chuva? É uma vergonha. Completamente vexatória. E aí com chuva ou sem chuva. E ficou muito claro nessa eliminação para o Souza como o Cruzeiro não sabia jogar de outra forma. Como não se adaptou ao contexto. É um Cruzeiro que, com um gramado encharcado daquela maneira, tentou a saída pelo chão, tentou a saída com 3 zagueiros, como disse o Nobre, tentou aquele jogo apoiado. Era um contexto que não oferecia isso para o Cruzeiro. Ficou refém de um estilo de jogo em que o gramado não propiciava esse estilo, não tinha a menor condição de ter essa prática. E aí o Souza, ambientado ao seu estádio, ambientado ao contexto, se aproveitando do fato de o Cruzeiro não mostrar alternativa, foi lá e conseguiu a sua classificação. Então eu estou inteiramente de acordo com o Nobre. Perder para o Atlético não é um resultado no Campeonato Mineiro esportivamente trágico. É chato, é pior para quem perde um clássico, incomoda perder para o rival, incomoda ver o rival levantando mais uma vez uma taça do estadual, mas ele não é trágico. Isso, somado de uma eliminação numa primeira fase em que o Cruzeiro simplesmente não mostra alternativa para cima do Souza, aí sim, aí é muito trágico. Então é pelo pacote. Estou totalmente de acordo com o Nobre. Se fosse para assinar o Campeonato Mineiro, ninguém ia assinar uma perda do título para o rival. Mas em termos de desempenho, chegou lá. Foi o segundo clube do estado. Não é o Cruzeiro que a gente conhece hoje. Não é um Cruzeiro ainda com o Matheus Pereira voando. Ele começava a jogar bem o Campeonato Mineiro, é bem verdade. Apresentava ali finalmente seu cartão de visita, mas não era um Cruzeiro que tinha o Cássio, não era um Cruzeiro que tinha o Matheus Henrique, não era um Cruzeiro que tinha o Caio Jorge, tinha peças como tem hoje, então era aceitável. É chato, volto a falar, é muito chato perder pro rival, mas era aceitável. Esse combo junto de uma eliminação diante do Souza, aí não dá para aceitar, Seabra. Para mim, a queda do Larcamón foi justa. Ô, Rafa, Real Noroeste. Real Noroeste, exatamente. Cuiabá eliminou. É o time do Espírito Santo. Né? O Cuiabá conseguiu e o Cruzeiro não. Né? Então, é por isso que eu fiz essa comparação. O Cuiabá jogou num campo pior ainda, né? Contra o Real Noroeste, se classificou, fez o que tinha que fazer, né? Eliminou como favorito que era, e o Cruzeiro, obviamente, era favorito contra o Souza, e acabou, eu me lembro desse período, foi o período que eu tive dengue. Nossa Senhora, deixa eu falar, a pior coisa que eu tive na vida, viu? Cruz credo. Mas, Rafa, aí a gente vai falar rapidamente então. O Cruzeiro teve, durante a temporada, nessa SAF, você falou bem, 3 treinadores, né? Isso. Falando um pouco sobre Larcamón, vem o Fernando Seabra e a reta final com o Fernando Diniz.
Vamos falar um pouquinho de cada um aí. Vamos lá. E aí, pra gente dar sequência na retrospectiva, aí termina o Campeonato Mineiro, a diretoria entende que seria melhor uma mudança de técnico. O Cruzeiro, é verdade que a SAF, Ronaldo, procurou técnicos com mais nome para que pudesse assumir o Cruzeiro. Inclusive, o Milito foi um dos nomes que a diretoria do Cruzeiro acabou procurando, mas que acabaria acertando com o Atlético. Teria acertado antes, já no final do Campeonato Mineiro, com o Atlético. Mas foi um treinador procurado pelo Cruzeiro antes até para que pudesse assumir. E tentou outros técnicos, mas com a recusa de vários deles, né, já que o Campeonato Brasileiro estava batendo na porta, entendeu que seria uma boa oportunidade de trazer de volta o Fernando Seabra. E aí é impossível a gente falar só do Campeonato Brasileiro e desse trabalho sem que a gente pudesse lembrar o final de 2023. Ele pega o Cruzeiro já com um ponto ali à beira da zona de rebaixamento, com todo aquele fantasma que envolvia os 3 anos anteriores e com toda a pressão para que não pudesse regredir o trabalho da SAF, Ronaldo, né? E não é o Autuori, né, Nobre? Quem Exatamente. pega é o Fernando Seabra. Exatamente. O Autuori assinava só. Exato, era aí que ele assinava a súmula, mas à beira do gramado a gente via, né, no dia a dia, que quem comandava o Cruzeiro era de fato o Fernando Seabra, e ele mesmo disse isso. Ô, Rafa, vamos fazer uma pausa aqui agora. Seguinte, e aí eu quero a opinião de vocês dois. Eu falei na época, eu acho engraçado. Em dezembro de 2023, o Fernando Seabra não servia, não. Aí, obrigado, foi um prazer, salvou o Cruzeiro aí, valeu, tudo de bom pra você, pro Autuori, vamos procurar um outro técnico. Aí traz o Larcamon, que ninguém nunca tinha ouvido falar aqui. Beleza. Aí, 2, 3 meses depois, o Fernando Seabra passa a ter um pouco mais de cancha, né? Porque ele foi dirigir o Sub-20 do Bragantino e voltou. Ah, não dá, né? É autoexplicativo, né? Eu entendo, tudo bem, concordo, acho que o trabalho do Fernando Seabra foi muito bom, inclusive acho que ele deveria ter ficado. Fui contra a saída dele e tudo. Mas essa aí foi uma incoerência sem tamanho, né? E tá muito claro pelo contexto que o Nobre traz, né? A negativa de outros técnicos fez o Cruzeiro procurar o Fernando Seabra. Então foi a negativa, não foi direto no Seabra, ele não foi a primeira opção, Daniel Seabra. Então o Cruzeiro tentou, outros não conseguiu, e aí teve um momento de lógica e viu, olha, quem salvou o time em 23 não foi o Paulo Autuori que deu aquelas coletivas filosóficas dele, né, e falava dessa maneira. Uma coisa horrorosa, né, vamos combinar, né, horríveis as coletivas do Autuori, pelo amor de Deus. Foi o Fernando Seabra, e aí bateu a lógica. Diante das recusas, por que não trazer um cara que literalmente já conhece, já trabalhou com o elenco, livrou esse elenco de mais uma barra pesada, e aí, praticamente, né, Nobre, começa a temporada. Tudo bem, já tinha passado o Campeonato Mineiro, já tinha eliminação da Copa do Brasil, mas praticamente ele inicia uma temporada à frente do Cruzeiro. Como é que você me explica isso, Rafa? Não? E aí, assim, é difícil. Pra mim, o Cruzeiro tentou outros técnicos, e aí, é claro que o Cruzeiro não diria isso para a imprensa, que tentamos, os que a gente tentou não toparam, não aceitaram esse trabalho no meio do caminho, né? Uma semana quase do Campeonato Brasileiro, e aí a gente traz de volta o Seabra que topou, conhece o elenco, e o argumento foi esse, né? O argumento da SAF Cruzeirense foi que estamos corrigindo uma rota, mas a gente sabe que, de fato, o Seabra foi o cara que topou. Seria bom para ele, seria bom para o Cruzeiro, já que ele conhece todo o elenco, teria menos tempo para poder conhecer esses jogadores, ter o contato com eles, já tinha no final de 2023, e desse contato que iniciou em 2024, já que ainda seguia no Cruzeiro, e aí o Seabra topa e inicia, não sei se de forma surpreendente até, muito bem o Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro fica durante 10 jogos com uma invencibilidade que acabou segurando até o Cruzeiro nessa parte intermediária do Campeonato Brasileiro, com uma invencibilidade dentro de casa, né? No Mineirão o Cruzeiro atropelou praticamente todo mundo, e aí foi assim, e o Seabra termina com um histórico de 17 vitórias, com 10 derrotas e 8 empates, né? Então, se a gente for pegar os números do Seabra, eles não são suficientes para que ele pudesse cair naquele momento, já que ele estava atendendo esse primeiro objetivo do Cruzeiro, que era brigar ali na parte intermediária da tabela, e ele estava ali, depois de um empate, em que o Cruzeiro priorizou de fato a Copa Sul-Americana, aí também a pedido já da nova SAF de Pedro Lourenço, o Cruzeiro prioriza a Copa Sul-Americana, consegue um empate lá contra o Cuiabá com o time reserva,
E aí a diretoria celeste acaba entendendo que era o momento de trocar, já que o Cruzeiro vinha de oscilações, e aí oscilações mais pesadas dentro do Campeonato Brasileiro, que é natural também dentro de uma temporada, né? Entende que a troca do comando seria o melhor, e aí o Seabra deixa o comando técnico do Cruzeiro. Agora, Colombo, quando a SAF assume um clube, claro, ela vai querer profissionais da sua confiança. Principalmente, obviamente, nos setores estratégicos ali. E, obviamente, que o cargo de treinador de futebol é um deles, né? Se não for o principal até, né? Porque é o cara que tá lá na beirada do campo, no dia a dia, comandando isso aí. E todo mundo sabia que o Fernando Seabra não era o técnico dos sonhos do Pedrinho. Mais hora, menos hora, ele seria trocado. E aí me lembro que a gente ficava rodada após rodada, né? Vai cair agora, será? Não, olha, vai segurar mais um pouco. Se não ganhar agora, ele cai e tal. E a vida do cara deve ter sido um inferno nesse período, né? Porque toda semana ele era demitido, mas não era. E acabou ficando. Eu tenho uma opinião que tudo foi muito mal conduzido. A saída do Seabra e a chegada do Diniz. Foi tudo muito mal conduzido, mal gerido. Você concorda? Concordo. E aí, hoje é um bom programa pro internauta chamar a gente de profeta do acontecido. É ótimo. Mas ele tem total razão em dizer isso. Mas eu vou ser simplório aqui na minha justificativa por que eu acho que a demissão foi injusta. Onde estava o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com o Fernando Seabra? Tava ali na 8ª, 7ª posição? Não, tava menos até, não. Quando ele é demitido na 7ª colocação. 7ª colocação. Ele chegou a ocupar 5º lugar. Sim. Aí tá, vamos supor, com o acontecido estaria dentro da Libertadores, correto? Ele estava aonde na Sul-Americana? Com uma classificação totalmente encaminhada. Com o Fernando Seabra. Com o Fernando Seabra. O Fernando Diniz chegou tendo que confirmar uma classificação só, né? Exato. Então, muito bem encaminhado com o resultado feito no Paraguai. A demissão foi injusta, não há o que se contestar. Ela foi injusta. Eu não vou dizer que o Cruzeiro não caiu de rendimento, que o Cruzeiro não deixou de apresentar o próprio futebol que apresentou nas mãos do Fernando Seabra. Àquela altura, os laterais que com ele se destacaram tanto já começaram a cair de rendimento. É verdade, o Cruzeiro sentia falta de repertório, digamos assim, não sabia também jogar de outra maneira, mas o Cruzeiro fazia um campeonato, no meu entender, totalmente dentro das suas expectativas, acima até no Brasileiro, no caso do Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana ele já tinha conseguido a classificação sobre o Boca Juniors, quer queira, quer não, o Boca, todo ano é o pior Boca de todos os tempos, né? É esse o discurso que a gente tem visto na imprensa brasileira de maneira geral. Ele já tinha cumprido as suas missões. Então, o fatídico áudio de Daniel Seabra escancara como isso foi mal conduzido. Reforço a fórceps para encaixar, para jogar, eu contratei, tem que jogar, e a gente viu, ficou comprovado com o decorrer da temporada que o elenco não digeriu isso bem. Então, não é que a gente acha que foi mal conduzido, é que foi mal conduzido. Essa transição foi mal conduzida e ela tem pouca lógica sob o ponto de vista esportivo. Rafa, e aí o Cruzeiro chega, não sei se aos trancos e barrancos, né? Porque é uma competição complicada também, dura, né? Não vai chegar passeando e tal, mas chega na final da Copa Sul-Americana e eu não sei se todo mundo esperava isso, né? Então, acho que no frigir desses ovos aí, pro torcedor do Cruzeiro, acabou ficando de bom tamanho até a Copa Sul-Americana, né? Sim, a Copa Sul-Americana não há o que se discutir, né? Jogo único, por mais que pudesse existir, nesse caso não existia, né? Um elenco muito melhor que o outro, para mim, até de um modo geral, o Racing era melhor do que o Cruzeiro no papel, é jogo único, né? Pode acontecer de tudo, né? A gente viu a final da Libertadores, né? Que um Botafogo, pra mim, tinha um elenco melhor que o do Atlético, mas que com segundos de jogo perde um jogador, aí muda todo o cenário, né? O jogo único pode acontecer qualquer coisa. E aí o Cruzeiro vai pra decisão, e eu acho que até a decisão nem foi tanto aos trancos e barrancos. O Cruzeiro tem a dificuldade contra o Boca, né? O primeiro jogo na Bomboneira, o Cruzeiro poderia ter perdido por um placar até maior, mas consegue trazer só 1-0. E aí no Mineirão o Cruzeiro joga melhor, tem a expulsão do Advíncula, mas o Cruzeiro joga melhor. No segundo tempo acaba tropeçando nos próprios erros, mas poderia também, o Cruzeiro sofreu no final, mas poderia no primeiro tempo ter feito um placar até maior, tira o pé em algum ponto, enfim. Também teve um ponto alto da crítica ao Seabra neste jogo especificamente, né? Que ele não foi pra cima, não matou o confronto, também foi criticado. E ali eu entendo que foi mais os jogadores que o Seabra, né? O Seabra não fez nenhuma mudança drástica no elenco, por mais que o Wallace começasse aquele jogo, até então não era titular, até esse áudio, eu acho importante a gente destacar ele, né? Como a gente destacou no trabalho do Larcamon, a Copa do Brasil, a eliminação, acho que esse áudio de fato, ele entra na conta para essa saída do Seabra. No primeiro momento o áudio ficou parecendo uma brincadeira, né?
tipo assim, o Pedrinho brincando com um amigo e tal. Depois a gente foi vendo que a coisa não era bem assim. E não caiu bem, de fato, pro grupo cruzeirense. Mas, enfim, ainda falando da Copa Sul-Americana, e depois o Cruzeiro faz 2 jogos teoricamente tranquilos, né? 2 partidas bem tranquilas. E aí, quando o Diniz assume o Cruzeiro já na semifinal da Copa Sul-Americana, ele assume com uma vantagem de 2-0 contra o Libertad em casa, que seria para o mais pessimista torcedor do Cruzeiro imaginar que pudesse acontecer uma eliminação. E o Cruzeiro não joga bem, né? Como foi a marca do trabalho do Diniz. E aí, não sei se a gente já inicia para falar do mas trabalho aí do Diniz. já pode puxar também a reta Vamos final lá, para do falar brasileiro. desses 15 jogos do Diniz, né? Onde conseguiu só 3 vitórias, com 6 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento muito ruim, mas acho que mais do que isso, mais até do que os números, o Diniz não apresentou tecnicamente o que a gente espera dele, né? E aí acho que envolve uma série de coisas. Acho que, para mim, não tem racha no elenco, não houve um entendimento do que é o trabalho do Diniz. Para mim é simples a gente analisar isso. A turma não conseguiu entender. Acho que todo mundo imaginou que com um passe de mágica o Cássio poderia lançar como o Lampard lá no início da jogada e as jogadas pudessem acontecer de forma natural. A gente via até logo quando ele assume, e aí na zona mista a gente consegue perceber isso conversando com os jogadores, né? O que já dá para falar desse primeiro trabalho do Diniz e tal, e todos os jogadores, todos, foram unânimes. Com o tempo a gente vai entender e a gente vai colocar em prática o trabalho do Diniz. Então todo mundo citava o trabalho do Diniz. Acho que ficou muito ancorado ali do que fosse a expectativa do Cruzeiro para essa final contra o Racing, e aí teria mais algumas semanas para que pudesse implementar esse trabalho do Diniz, e que a gente não viu de fato, muito pela correria do calendário brasileiro, que o Cruzeiro não podia abrir mão do Brasileirão, porque como aconteceu no final, né? Restou ao Brasileirão dar essa vaga ao Cruzeiro para a Libertadores, e o que não aconteceu, mas foi o alento do Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro ficou naquela, sem um elenco forte, talvez para montar um time, imagina, para poder brigar em 2 frentes. Então não aconteceu, e aí o Cruzeiro acabou sucumbindo aos resultados, mas principalmente também a parte técnica. Eu acho que o Cruzeiro faltou muito do Cruzeiro do Diniz. O Racing, né, da Argentina, que agora, a partir do dia 1º, vai ter como presidente o irmão do Gabriel Milito, Diego Milito, que foi eleito como presidente do Racing campeão, então, da Copa Sul-Americana. 500 mil anos que o Racing ganhava um título também, né, Colombo? Mas e esse trabalho do Diniz aí, e o Diniz mantido pro ano que vem, né? Foi justa a permanência dele? Pra mim foi, e pra ver como as coisas não são excludentes. A demissão, pra mim, do Fernando Seabra, ela é injusta. A contratação do Fernando Diniz faz sentido, mas ela flertou com não fazer sentido, ao passo que o Cruzeiro caminhou para não continuar com o Fernando Diniz. O que é que eu quero dizer com isso? É que o Fernando Diniz, embora tenha uma grande parcela de culpa, e tem mesmo, e isso ficou muito evidente na final da Copa Sul-Americana, que foi um Cruzeiro que não entrou no primeiro tempo. Tava calor, o Racing era um time mais veloz, o time tinha mais velocidade pelas pontas, o Vidjalba falhou nesse lance, o Cássio pode ter falhado naquele outro, beleza, isso é do jogo, mas foi um Cruzeiro que jamais entrou em campo a nível de competitividade como entrou o Racing. Isso é culpa dos jogadores e também do Fernando Diniz. O fato de o Cruzeiro não conseguir resultados, não jogar pelo resultado, pelo menos neste primeiro momento, também é culpa do Fernando Diniz. Mas não dá, Seabra, Nobre, para você trazer o Fernando Diniz, esperar que ele, com os jogadores que ele não pediu, porque ele chega depois da janela, ele de cara consiga moldar o time à sua maneira, à sua cara. Então a demissão, para mim, seria muito justa. Você traz o Fernando Diniz, que tem um mínimo de identificação com o Cruzeiro, como ele apresentou na sua entrevista coletiva, já tendo passagem como jogador, um desejo dele, segundo ele, de trabalhar no Cruzeiro, e aí você traz o treinador, coloca reforços a fórceps, exige que o Cruzeiro jogue à maneira dele, num calendário já de reta final, e você não dá chance para na próxima temporada, mesmo assinando um contrato longo, porque o contrato com o Fernando Diniz não foi assinado até 31 de dezembro de 2024, você não dar o benefício da dúvida de na próxima temporada, iniciando uma pré-temporada com jogadores que ele pede para a especificidade que tem o Fernando Diniz, é um treinador diferente, distinto, que tem o seu próprio tempo e a sua própria maneira de jogar, não dá a ele essas ferramentas. Portanto, para mim, Seabra, não é que a permanência do Diniz ela é justa, ela simplesmente ela é lógica.
Ela faz sentido. Contratou-se um cara que a gente sabe que não pega trabalhos intermediários e não é um treinador intermediário. É do início do trabalho. É de começar a temporada com o grupo dele e a maneira dele. Então, para mim, é uma questão de lógica. Assinou com o cara um contrato mais longo? Banque esse contrato. Porque o Fernando Diniz é um treinador diferente que exige uma pré-temporada diferente. Demitir o Diniz no meio do caminho, para mim não faria sentido nenhum. Pra mim também não. Rafa e Colombo, debate pronto de primeira. Temporada do Cruzeiro, positiva, negativa ou ficou ali no meio do caminho? Positiva. Positiva? Dentro do que aconteceu, do que imaginava o Cruzeiro, a projeção, as contratações, a janela do meio do ano criou uma expectativa muito grande, né, dessa janela do meio do ano, mas se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, são 3, 4 jogadores que o Cruzeiro esperava mais, né? O Cruzeiro errou muito também das contratações que fez, algumas muito assertivas, né? O Matheus Henrique, para mim, a principal delas, tem uma esperança muito grande, o Caio Jorge ainda possa mostrar ainda mais pelo Cruzeiro, já no final melhorou. Acredito ainda no Wallace, mas o restante não espero muito mais, não. Então, de uma janela de 7 jogadores, a gente tira um recorte de 3. Acho que é uma média do que pode acontecer. 3 foram bons, mas do ano que foi a expectativa para o Cruzeiro, para mim acho que foi positivo. Debate pronto, Colombo. Queria criar uma 4ª categoria aí, tá? Qual? Médio para cima. Pode criar? Não. Então é médio. Então é meio do caminho. É meio do caminho. Não foi nem positivo e nem... Exato. Eu criaria é o famoso nota 6. Ficou em cima do muro, Colombo. Beleza. É isso aí então, né, Rafa? Valeu, Sérgio. Valeu, Rafa. Obrigado e Feliz Natal pra você, pra família toda lá. Obrigado pra todo mundo. Um abraço. E claro, pra torcedora que também nos acompanha. Feliz Natal, tudo de bom. Próspero ano novo, é isso que a gente deseja aqui e que em 2025 também estejamos por aqui. Claro que amanhã a gente está de volta, enfim, a gente segue por aqui, mas é tudo que a gente deseja do fundo do coração. Antes da gente seguir nessa retrospectiva, deixa eu falar para você, prepare-se para uma promoção imperdível. Você que está aí, ó, dia do Natal, o Real Carnes preparou especialmente para você que está acompanhando o Tempo Esportes, está planejando ainda hoje, amanhã, nessa reta final, Réveillon, vai rever os amigos, fazer aquelas confraternizações de final de ano, tem sempre aquele churrasco programado. Então passa lá na Real Carnes que você vai encontrar tudo o que você precisa. E claro, tem promoções também. Kit churrasco para 10 pessoas, R$120. Músculo dianteiro e acém apenas R$28,99 o quilo. Lombo com peça, pele inteira, R$18,99 o quilo. Pernil com pele e peça inteira, R$18,99 o quilo. Costelinha com pele, R$18,99 o quilo. Bacon perdigão por apenas R$29,99 o quilo. Preços enquanto durarem os estoques. Não fique de fora, passe lá na loja do Real Carnes, que fica ali no bairro Pompeia, região leste de BH, ao lado da Igreja Católica. Você também pode acessar o Instagram, @RealCarnesBH. Lá você conhece os produtos e todas as opções. Vamos continuar aqui com a nossa retrospectiva de 2024. Vamos continuar agora, voltar lá para o primeiro bloco, retrospectiva do Atlético na temporada. E agora eu quero saber a opinião do nosso colunista Guilherme Frossá. Frossá, um abraço para você. Quais são as suas considerações em relação ao ano do Galo, Frossá? Tudo bem, Seabra? Um abraço para você. Feliz Natal, né, para você, para toda a sua família e para toda a nossa audiência também nesse especial 25 de dezembro. Pois é, temporada maluca do Atlético, né? Acho que dá pra gente começar falando. Foi um ano totalmente atípico do Galo. Um ano em que o Atlético esteve, ao mesmo tempo, muito perto de uma temporada espetacular, caso vencesse as 2 Copas, ou até uma das Copas, seria um ano realmente histórico para o clube. E também esteve na reta final da temporada, especialmente no último jogo da temporada, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, muito perto de um ano trágico, né? Muito perto de um rebaixamento, né? Os resultados ali naquela última rodada, todos foram ruins para o Atlético, com exceção, claro, da vitória do Galo, que livrou o time desse que seria o segundo rebaixamento de sua história. Vamos recapitular, né, já que a gente está fazendo esse exercício aqui de retrospectiva, lembrar um pouquinho do início do ano, né? O Atlético inicia 2024 mantendo o Filipão, que é bem verdade, teve um segundo semestre interessante na temporada de 2023. Era um time, né, no ano passado que não jogava daquela forma que o atleticano ama, mas que dava resultado. Então era um time um pouco mais defensivo, um pouco mais cauteloso, mas que conseguiu ótimos resultados, venceu o Flamengo por 3-0 no Maracanã, entre vários resultados interessantíssimos. O Galo naquela ocasião terminou o Campeonato Brasileiro com chances matemáticas até a última rodada de título e terminou na 3ª posição, vaga direta para a Libertadores, e fazia sentido sim manter o Filipão. O ano começa e o início do Filipão no Campeonato Mineiro é muito ruim, né? O Atlético jogava muito mal,
fez uma semifinal de campeonato contra o América muito ruim, né, correndo algum risco ali de ficar fora da final do estadual pela primeira vez desde muito tempo, né? O Atlético é finalista do Campeonato Mineiro em todas as edições desde 2007, e ali realmente acendeu um alerta, né, da diretoria, e também a relação do Filipão com a torcida não era das melhores, com a imprensa não era das melhores, havia um clima de tensão ali claramente no ar, né, e o Filipão não demonstrava também tanta vontade, vamos dizer assim, de deixar claro os caminhos que ele tinha para que o time voltasse a jogar bem, parecia meio acomodado ali nas entrevistas coletivas e também na satisfação que ele passava para o torcedor. Naquele momento, a diretoria do Atlético opta por encerrar o trabalho do Luiz Felipe Scolari e contrata Gabriel Milito, um treinador até então desconhecido do futebol brasileiro como treinador. Claro, o Milito tem uma carreira como atleta impressionante, zagueiro de Copa do Mundo, zagueiro campeão de Champions League, né, com passagens por vários clubes importantes da Europa. E ele chega muito bem, né? O início do Milito no Atlético é impressionante. Ele estreia já na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, jogo da ida na Arena MRV. O Atlético abre 2-0, depois toma um empate, mas já deu para ver muita coisa diferente. Confesso que eu fiquei surpreso particularmente com a quantidade de mudanças que aquele time apresentou, principalmente considerando que o Milito teve dias para trabalhar antes da estreia dele, justamente numa final, justamente num clássico, num jogo com uma carga de responsabilidade muito grande. Então o início realmente foi impressionante. Ele faz um jogo na Arena interessante, mas com problemas ali no segundo tempo, toma um empate e faz um jogo no Mineirão realmente para deixar o torcedor muito entusiasmado, muito empolgado, porque esse título do Galo, que acabou sendo o pentacampeonato mineiro consecutivo, teve muito a cara do Milito, especialmente por essa final no Mineirão. Acho que o Milito teve uma parcela significativa de responsabilidade, de mérito, portanto, já que deu certo naquele 3-1 no Mineirão. O Atlético sai atrás com aquele gol do Matheus Vital do Cruzeiro. O Mineirão era totalmente favorável, o clima, né, ao time naquele dia mandante, que era o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez melhor campanha, então decidiu em casa tendo só sua torcida, não havia torcida visitante, logo torcida do Galo naquele dia. E o Milito é muito corajoso, mexe no time, deixa o time com um zagueiro só, faz várias alternações táticas, o Scarpa vira lateral e acha não só a virada como o 3-1, o resultado até mais do que suficiente, né, para o Atlético confirmar aí o título, o quinto título, consecutivo do Galo no Campeonato Mineiro. E ali realmente foi uma impressão muito boa deixada pelo Gabriel Milito. O time começa na Libertadores muito bem também, faz uma ótima primeira fase, né, uma ótima fase de grupos, melhor dizendo, primeira fase para o Galo, né, que já entrou direto nessa fase da competição, ganha todos os jogos, com exceção daquele contra o Peñarol em Montevidéu, a única derrota. E ali o atleticano já começava, inclusive, a lembrar, né, das coincidências com 2013, porque no ano que o Galo foi campeão da Libertadores também fez uma fase de grupos praticamente perfeita, com uma derrota só, também fora de casa, também na reta final ali da fase de grupos. Então, realmente, ali foi o melhor momento do Atlético, talvez, na temporada, do ponto de vista de desempenho. Era um time que tinha muita variação ofensiva, um time que se pautava muito, né, no forte ataque pelos lados, especialmente com o Guilherme Arana pela esquerda e o Gustavo Scarpa pela direita, e um time que não sofria tanto defensivamente, porque conseguia se impor, empurrar o adversário para trás, criar várias chances e, com isso, construir ótimos resultados. Esse Atlético extremamente ofensivo, extremamente criativo pelos lados do campo, com Scarpa, Arana, Hulk, Paulinho, Zaratio, que naquele momento estava bem fisicamente, jogando e jogando muito bem, pisando na área, não durou muito, né? E o Atlético depois começa a dar uma rateada, especialmente no Campeonato Brasileiro. No meio da temporada, o Atlético vive realmente um momento muito ruim, especialmente na época ali de Copa América, né? Muitos desfalques, dos selecionáveis do Galo que não estavam à disposição, e aí realmente o Atlético passa a jogar muito mal, prova que tem um elenco, ou tinha um elenco, né? Claro que tá todo mundo ainda na expectativa para 2025, mas já que a gente tá falando de 24, o Atlético não tinha um elenco com tantas alternativas assim, era um elenco na conta do chá, em algumas posições até sem essa variação mínima necessária, vamos dizer assim, para o treinador ter alternativas. Me lembro que o Atlético fez vários jogos no Campeonato Brasileiro sem nenhum lateral esquerdo de origem, por exemplo, jogando. O Scarpa teve que jogar improvisado por ali várias vezes. O Atlético chegou a jogar sem volante de origem também, alguns jogos. Me lembro do jogo contra o Vitória na Bahia, o Atlético perde por 4-2, né? O Batalha era ao mesmo tempo um zagueiro e um volante, realmente era um problema ali naquela posição. O Atlético se vê obrigado a contratar no meio da temporada, faz algumas contratações que sim melhoram
o aproveitamento do time. Chega o Fausto Vera, que depois de um tempo consegue se encaixar. Chega o Lianco, que também depois de um certo tempo consegue se encaixar ali na zaga, na lateral direita do time. O Alonso retoma o posto de titular que ele já ocupou em outras temporadas. O Bernard, é bem verdade, não vingou. O Daverson foi bem, mas o Atlético melhora, é bem verdade, esse elenco pro segundo semestre. Acontece que ali, em função desse miolo de Campeonato Brasileiro muito ruim, né, o Atlético já praticamente deu adeus às grandes ambições na Série A. Né, eu acho que o elenco do Atlético completo seria um elenco para brigar ali na parte de cima da tabela, no mínimo por uma vaga direta na Libertadores, ou na pior das hipóteses, numa vaga para pré-Libertadores. E o tempo ia passando, o Atlético ia acumulando poucos pontos, né? Pouquíssimos pontos aí nesse momento da temporada, e aí aquela conta reversa. Olha, o Atlético está no meio de tabela, faltam tantos pontos, tem que tirar tanto de vantagem, pode virar G7, G8, G9. Era um clima tenso no Brasileiro, mas o desempenho do Atlético nos mata-matas, né, em Copa do Brasil e em Libertadores, iam sustentando o trabalho do Gabriel Milito. O Atlético fez, sim, ótimos jogos no comando do Milito. Cito aqui, por exemplo, o jogo contra o Fluminense, que foi uma partidaça, o jogo da volta, né, das quartas da Libertadores na Arena MRV. O jogo contra o River, jogo da ida da semifinal da Libertadores na Arena, também foi um ótimo jogo. O Milito tinha, sim, alguns bons jogos ali para ele se defender, para defender o trabalho, mas, na minha opinião, o grande problema do Gabriel Milito nessa temporada de 2024 foi não ter conseguido manter um padrão de desempenho desse time por um período maior. A gente lembra que, como eu citei há pouco, ele chegou muito bem, fez ótimas partidas no início dele no Galo, e depois o time deu uma caída, é bem verdade, com desfalques, com problemas físicos, que eu também já citei, mas deu uma caída de desempenho. Me lembro de um jogo muito ruim que o Atlético fez no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Mineirão, essa partida, que o Milito vai para a coletiva de imprensa depois do jogo e fala que ali realmente o time vivia um momento muito ruim, era uma crise esportiva, foi o termo que ele usou, e que o Atlético precisava de um restart, precisava começar de novo, achar soluções, e ele muda a forma do time jogar, e o time consegue jogar bem logo depois contra o São Paulo, no Morumbi, no mata-mata da Copa do Brasil. Faz um jogo muito seguro, ganha a partida no Morumbi, que a gente sabe que é muito difícil, com um futebol bem diferente, um time mais defensivo, linha de 4, que foi algo que ele fez pouquíssimas vezes na temporada, pelo menos com bola, e vence o São Paulo no Morumbi. Só que esse modelo também do Milito, mais defensivo, achando uma bola aqui, outra ali, tentando uma transição, tentando uma bola parada, ele também não consegue durar por muito tempo com esse modelo de jogo. O Milito é um treinador essencialmente ofensivo, ofensivista, então ele fez aquela medida emergencial naquele momento de um time mais defensivo, até deu certo, mas depois foi tentando devolver aquele padrão mais ofensivo ao time do Galo e novamente se perdeu, né? O time, como eu disse, teve sim alguns bons jogos, mas infelizmente foram exceção. Eu sou um defensor voraz assim, de continuidade de trabalho de treinador, mas a reta final do Atlético ficou praticamente impossível defender o trabalho do Milito, porque além dos resultados muito ruins, o time vinha jogando muito mal. E se a gente olhar para 2024 como um todo, o Atlético jogou mais vezes mal do que bem. Né? Teve, como eu disse, um início muito bom, teve alguns jogos, né? Houve alguns jogos aqui e ali de bom futebol, e houve ótimas campanhas nas competições de mata-mata até as finais. O Atlético teve realmente uma trajetória muito interessante nas duas Copas, ele eliminou os atuais campeões, né? Aqueles que eram os atuais campeões, agora as competições já têm novos campeões, mas eram os campeões São Paulo na Copa do Brasil e Fluminense na Libertadores. O Galo passou pelos dois com autoridade, merecendo passar. Contra o São Paulo, como eu disse, um jogo mais cauteloso em São Paulo, no Morumbi, mas um jogo interessante também na Arena, também mais cauteloso, mas sem sofrer tanto. Contra o Fluminense, uma derrota no Maracanã, com uma estratégia mais defensiva, mas um vareio de bola na Arena, jogando muito bem, ganhou por 2-0, mas merecia ganhar por 4-5. E o Atlético ia caminhando a passos largos aí para as finais das competições e chegou, né? Chegou nas finais ali de Copa do Brasil e de Libertadores, num momento em que o brasileiro realmente era muito ruim, o time não conseguia se encontrar no Campeonato Brasileiro, mas a explicação lógica estava ali na cabeça, imagino que do Milito e do torcedor. Olha, esse elenco não é suficiente para jogar 3 competições, e não era realmente. É um elenco enxuto e é um elenco que está priorizando as Copas, até do ponto de vista psicológico. A gente via nas partidas do Campeonato Brasileiro um time que não tinha o mesmo nível de concentração, de foco, de atenção que apresentava nas Copas. Só que isso tem um preço muito caro. É o famoso all-in, né? Que seria ali do poker, você depositar todas as suas expectativas e fichas em uma competição, nesse caso em duas, a Copa do Brasil
e a Libertadores e deixar o brasileiro de lado. Foi o que o Atlético fez, algo até admitido pelo próprio Milito na coletiva lá em Buenos Aires, antes da final da Libertadores. Ele fala, né, que depois do jogo da semifinal contra o River, da Libertadores, também no Monumental de Núñez, os jogadores do Atlético meio que ficaram em Buenos Aires, do ponto de vista mental, né? Ele faz essa analogia ali, que os jogadores do Atlético ficaram lá. Então o Atlético não conseguiu ter o mesmo nível de desempenho nas partidas depois da semifinal da Libertadores, nem no Brasileiro, que já vinha mal antes da semifinal contra o River, e infelizmente nem na Copa do Brasil, porque teve uma final para disputar dias depois daquela semifinal interessante contra o River na Argentina. O Atlético enfrenta o Flamengo no Maracanã pela grande decisão da Copa do Brasil, num jogo muito ruim. E ali, praticamente no primeiro tempo daquela partida no Maracanã, o resultado da Copa do Brasil é decretado, na minha opinião. O Flamengo entra mais ligado, mais atento, o Atlético erra em situações de jogo que não pode errar num jogo desse tamanho, e o Flamengo, com os bons jogadores que tem e com o time organizado que já tinha naquele momento com o Felipe Luiz, consegue abrir uma ótima vantagem, chega a abrir 3-0 na partida. Depois o Atlético faz aquele gol no finalzinho com o Allan Kardec, mantendo alguma esperança para o jogo da volta, mas realmente para o jogo da volta teve que se apegar ali na mística, na história do eu acredito, no passado contra o Flamengo, 2014, as boas memórias que não foram suficientes, porque o Flamengo fez um jogo correto. Ótimo trabalho do Felipe Luiz na reta final da temporada do time carioca, e foi merecedor da conquista da Copa do Brasil. E ali, esse sinal de alerta que já estava muito grande, pensando no resultado final da temporada do Atlético, ele fica ainda maior, porque se o Atlético tinha naquele momento, antes da final da Copa do Brasil, duas possibilidades de salvar a temporada, já que o brasileiro realmente já era carta fora do baralho, já não tinha mais chance de título, vaga na Libertadores já estava cada vez mais difícil, o Atlético passa a ter um único caminho, que seria a disputa da final da Libertadores, só que enfrentou o maior time do Brasil na temporada, pensando em desempenho, que foi o Botafogo, né? Os deuses do futebol até deram uma chance a mais para o Galo, ou tentaram ali equilibrar as forças da final com aquela expulsão com segundos ali do Gregori, algo que provavelmente nunca mais vai acontecer na história das finais de Libertadores, um jogador expulso com segundos de partida num jogo desse tamanho, uma final única. E mais uma vez, infelizmente, ao meu ver, o Milito erra naquele jogo ao não entregar algo diferente, né, do ponto de vista tático. Depois da expulsão, o Botafogo consegue, né, segurar o ímpeto do Atlético, mesmo tendo um jogador a menos, e com um time com muito mais confiança, com muito mais ânimo e com mais futebol também, consegue chegar aos gols e vence de forma muito merecida, muito justa. O Atlético não tem nada para reclamar dessas finais. É bem verdade que houve um lance ali na final, no Monumental de Núñez, de um pênalti no Daverson. Na minha opinião foi pênalti, mas no cômputo geral da final foi justa a vitória do Botafogo, não há o que lamentar nesse sentido. E aí, realmente, né, o que eu disse na abertura aqui do meu comentário, que o Atlético esteve muito perto de um ano histórico. Se o Atlético vence as duas Copas, por exemplo, né, e esteve perto disso, é bem verdade, seria talvez o maior ano da história do clube, com título mineiro, Copa do Brasil e Libertadores. 2021 foi espetacular, mas a tríplice coroa foi com o Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Não teve uma competição internacional. Então o Atlético esteve aí a 3 jogos de ter a melhor temporada da sua história, né? E depois dos reveses aí nas finais, aí realmente foi para a reta final do Brasileiro numa situação já desesperadora, porque matematicamente o rebaixamento ainda era possível. Eu confesso, Seabra e amigos que estão nos ouvindo, que lá no meio da temporada, quando o Atlético estava ali caminhando para as finais das Copas, muita gente me perguntava: pô, Frossar, atenção nesse brasileiro, o Atlético ainda não fez 45 pontos, ainda tem chance de cair. Em momento algum eu acreditei nessa possibilidade, porque eu olhava para a tabela e falava: pô, não é possível que o Atlético não vai conseguir aqui mais 3, 5 pontos para livrar matematicamente do rebaixamento. Eu ainda acredito numa vaga ali para pré-Libertadores, ou no mínimo, na pior das hipóteses, uma Sul-Americana, mas rebaixamento não. Só que o Atlético sai totalmente perdido da final da Libertadores, né, nas cordas realmente, do ponto de vista físico, psicológico e de desempenho técnico também. Faz jogos muito ruins na sequência da final da Libertadores, e aí chega para essa partida contra o Atlético Paranaense de forma melancólica na Arena MRV, sem torcida.
Eu estava lá e foi um dos jogos com o clima mais pesado que eu já frequentei, que eu já estive em toda a minha vida, trabalhando com futebol há quase 10 anos aí. Sem dúvida nenhuma, foi um dos jogos mais tensos, assim, pensando no clima mesmo. O clima no rosto de todo mundo, as pessoas do clube, jornalistas, né, torcedores não tinham, mas jogadores também, a gente via que era um clima de muita tensão. E o Atlético realmente, né, como eu disse, só escapou do rebaixamento porque venceu aquela partida, porque esteve muito perto, né, de cair para a Série B. Então, um ano que dá pra gente dizer a expressão com tranquilidade aqui do céu ao inferno, né, um ano que teve uma expectativa muito grande e uma proximidade, é bem verdade, de um fim de temporada espetacular, histórico, e que terminou de uma forma muito frustrante. E a queda do Gabriel Milito, na minha opinião, né, depois da final da Libertadores ali, dos resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro, né, o Lucas Gonçalves foi quem comandou o Galo nesse jogo contra o Atlético Paranaense, vitória por 1-0 na Arena. A queda, ela faz sentido, né, uma pena, porque o Milito, no início do trabalho, deixou ótimas impressões e parecia ou aparentou ser um treinador mais equilibrado do que os argentinos que passaram no Galo antes dele. Jorge Sampaoli, Eduardo Cudê eram treinadores mais explosivos. O Milito tinha ideias de jogo muito interessantes e que dialogam com a história do Atlético, um time mais propositivo, mais ofensivo, e criou uma identificação muito grande com o torcedor no início da passagem. Mas, infelizmente, não há treinador no mundo que resista a 2 derrotas em finais da forma como foram, principalmente numa sequência de 12 partidas sem vitória e sem jogar nada, né? O Atlético realmente fez uma reta final de temporada muito ruim e, infelizmente, culminou na perda dos 2 títulos e na saída do Gabriel Milito. Vejo a temporada do Galo dessa forma, Seabra, do céu ao inferno e com a queda de treinador no fim do ano que se justifica. Isso aí, Frossá. Obrigado, Frossá. Fez aí um apanhadão da temporada 2024 do Atlético, né? Muitos fatos e muita opinião também. Um abraço pra você, Feliz Natal também pra você, pra família toda. Estaremos juntos aí pela frente. Estaremos juntos com certeza. Grande abraço a toda a nossa audiência. Feliz Natal e boas festas. Valeu, Frossá. Um abraço pra você também. De bate pronto, já vamos chamar também o outro lado da lagoa com o nosso outro colunista, Josias Pereira. Grande Jojo. Josias também vai fazer o apanhadão do Cruzeiro. Vai dar, claro, a opinião dele aí do que foi, né? A temporada 2024 do Cruzeiro. Quais são as suas considerações em relação à Raposa esse ano? Fala aí, Josias. Fala, Seabra, um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal. Vamos falar deste Cruzeiro aí de 2024, uma temporada de altos e baixos, que acaba, né, com o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense, tendo aquela sensação de que o time poderia ter rendido mais. Faltou isso em vários jogos do Cruzeiro, realmente. Acho que o Cruzeiro esteve muito próximo de bater um objetivo de retorno à Copa Libertadores da América, teve oportunidades para isso via Campeonato Brasileiro, via Copa Sul-Americana e acabou não concretizando esse objetivo. Por isso a grande frustração de 2024 é justamente esta: saber que o Cruzeiro poderia ter conquistado esta vaga e acabou não concretizando este alvo. O Cruzeiro que começou o ano com Ronaldo Fenômeno, com contratações que vieram, que até trouxeram uma certa esperança para o torcedor, a volta do Zé Ivaldo, volta também de Lucas Romero, a volta do Rafa Silva, trouxe também o Dineno, um jogador muito interessante do futebol mexicano. Pena que este argentino, o atacante argentino, não conseguiu ter esta sequência nessa temporada. Trouxe também o Barreal, trouxe também outros jogadores que a gente nem ouviu falar aqui direito no Cruzeiro, como o caso do Cifuentes, né, que passou aqui apenas de passagem no Cruzeiro, não deixou nenhum tipo de saudade na Toca da Raposa. Mas aí o Cruzeiro teve várias situações que mostraram realmente a oscilação que o Cruzeiro viveu em 2024. Teve saídas de treinadores, Nicolás Larcamon marcando a grande decepção do Cruzeiro em 2024, aquela eliminação para o Souza na Copa do Brasil, um vexame realmente do Cruzeiro. Ali eu acho que foi inclusive um erro da diretoria celeste, da gestão Ronaldo ainda, de ter aceitado que o Cruzeiro jogasse naquelas condições contra a equipe do Souza, ainda mais sabendo que o Ronaldo sempre criticou muito duramente os gramados do futebol mineiro e acabou permitindo que o Cruzeiro jogasse naquelas condições contra o Souza, e aí deu no que deu, não apenas as condições, mas também o desempenho do Cruzeiro, o Cruzeiro que também ficou próximo de um título mineiro e acabou frustrando o seu torcedor também, ficou no quase.
foi a temporada praticamente do quase aí do Cruzeiro, porque o Cruzeiro abriu a vantagem contra o Atlético na final do Mineiro, mas acabou levando a virada e também não veio o título. E aí teve a mudança, o Larcamón saiu, voltou o Seabra, outro erro também que eu acho da diretoria do Cruzeiro, de não ter dado uma chance para o Seabra desde o início da temporada. Eu acredito que o Seabra tinha condições sim de ser o treinador do Cruzeiro desde o início de 2024. Isso não foi feito, o Seabra que já estava aqui, ele que pegou aí a bomba, vamos dizer, junto com o Paulo Autuori em 2023, para salvar o Cruzeiro do rebaixamento e mostrou muita personalidade ao conseguir isso. Inclusive, ele deveria ter sido avaliado pela diretoria do Cruzeiro, que até onde a gente sabe, fez entrevistas aí para contratar treinador, por que não ter dado essa oportunidade para quem já estava aqui? Mas aí teve que contratar o Seabra, trazendo ele de volta lá, que ele estava no Bragantino, e o Seabra realmente fez uma temporada bem interessante à frente do Cruzeiro, conseguiu tirar leite de pedra dentro de um elenco muito limitado também que o Cruzeiro tinha ali sob a gestão Ronaldo. Ele que deixou o Cruzeiro muito próximo ali, G4, lutando ali em cima nas primeiras posições no turno do Brasileirão, mas aí depois o Cruzeiro acabou experimentando mais uma oscilação, mais uma vez os altos e baixos. Parecia que daria, mas realmente não aconteceu e já veio aí a mudança de gestão também. Saiu o Ronaldo, que vendeu a SAF do Cruzeiro para o Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço chegou trazendo um aporte, aquilo que precisava realmente para o Cruzeiro, o dinheiro que estava faltando. Inclusive até o Ronaldo falou muito sobre isso, que ele não quer saber como que seria administrar o Cruzeiro com dinheiro. Além disso, o Cruzeiro teve a mudança do departamento de futebol, o retorno de Alexandre Matos, que assumiu o cargo de CEO do Cruzeiro, e a saída de outros nomes, Pedro Martins, Paulo André, Gabriel Lima, também que era o CEO do Cruzeiro naquela época do Ronaldo, e o Cruzeiro apresentando várias mudanças no seu departamento de futebol, na estrutura da SAF, e foi atrás de reforços importantes no mercado, trazendo nomes como do goleiro Cássio. Realmente o Cássio foi o primeiro grande nome da era Pedro Lourenço à frente do Cruzeiro. O Cássio trazendo a sua experiência, é um ídolo da torcida do Corinthians, inclusive conduziu até de uma forma muito honrosa a sua saída do Corinthians, enfrentando algumas dificuldades ali, né, com muitas críticas, mas ele saiu realmente, eu acho que foi uma despedida muito significativa e o Cruzeiro, mesmo esperando, né, a regularização de Cássio, encontrou uma grande opção para o gol, que foi o Anderson também, que jogou muito bem, tendo que assumir depois aí que o Rafael Cabral acabou sendo dispensado da equipe celeste. Trouxe ainda, durante esse período do Pedro Lourenço, Matheus Henrique, uma boa contratação também, um excelente jogador, mostrou muita qualidade ali no meio-campo do Cruzeiro, e outros jogadores que realmente não fizeram muito. Caso aí, principalmente do Wallace, que eu acho que na próxima temporada pode render mais, por ter uma sequência, uma pré-temporada realmente para poder se ajustar e se readaptar ao futebol brasileiro. E também trouxe o Caio Jorge, acho que o Caio Jorge foi uma grande sacada, um jogador jovem que tem muito potencial, fez 7 gols, estava vivendo uma situação complicada no futebol europeu, mas eu acho que ele conseguiu render muito bem, especialmente na Copa Sul-Americana, aparecendo com gols e também jogos decisivos com a camisa celeste. O Cruzeiro que aí teve outra mudança, a de treinador, e aí entra a situação complicada, delicada da diretoria do Cruzeiro, da gestão Pedro Lourenço, que foi aquele áudio vazado, que com certeza deve ter, né, impactou, na verdade, dentro do vestiário do Cruzeiro. Muitas situações ficaram ali complicadas e ficou claro naquele áudio, tudo que aconteceu, de que realmente o Fernando Seabra não era o treinador do Pedro Lourenço. E aí acabou tendo a sua demissão, a meu ver, um pouco precipitada pelo momento. O desempenho do Cruzeiro não vinha sendo bom, especialmente no Brasileirão, o time enfrentando algumas dificuldades, mas o Cruzeiro, ele classificou-se às quartas de final e já tinha vencido a equipe do Libertad no Paraguai. Um bom jogo que o Cruzeiro fez com o Fernando Seabra ainda no comando, e depois teve o empate com o Cuiabá, e aí o Pedro Lourenço não resistiu, aproveitou aquele momento para já despachar o Fernando Seabra. E aí veio o Fernando Diniz
para assumir o comando técnico do Cruzeiro. Fernando Diniz veio com muito nome, com muita grife, de ter sido aí o campeão da Recopa, o campeão da Libertadores com a equipe do Fluminense, mas a gente precisa lembrar que quando ele saiu do Fluminense, o Fluminense era o lanterna do Brasileirão e passou muito aperto para escapar da segunda divisão. E o Fernando Diniz à frente do Cruzeiro realmente deixou muito a desejar e a gente espera que na próxima temporada ele consiga ajustar esse time, porque o Cruzeiro realmente não entregou desempenho, não entregou resultado, muitos jogos onde o Cruzeiro apresentou várias falhas. E é por isso que o Cruzeiro não conseguiu a classificação à Copa Libertadores, justamente por esta inconstância do time neste retorno do Brasileirão, fazendo praticamente uma campanha de rebaixado, pegando ali a transição do Seabra e também, principalmente, sob o comando de Fernando Diniz, que também não conseguiu dar ao Cruzeiro o título da Copa Sul-Americana numa partida onde o Cruzeiro apresentou um jogo que poderia ter sido melhor. A expectativa realmente para 2025 é que as coisas possam caminhar no Cruzeiro. Já passou essa época de reconstrução, já passou essa época aí de que o Cruzeiro tem que se contentar de ter conseguido escapar da Série B, de ter conseguido uma classificação à Copa Sul-Americana, não. O Cruzeiro precisa pensar grande em 2025, por isso está se falando aí em várias grandes contratações, porque o Cruzeiro precisa mudar de patamar. O que eu vejo nessa temporada é que o Cruzeiro já começou este processo de retomada. Uma retomada que eu digo desse perfil do Cruzeiro vencedor e vitorioso. Um time que brigou ali por uma classificação à Copa Libertadores, chegou numa final de competição internacional, mostrou a sua cara no mercado, trazendo jogadores importantes e mostrando capacidade financeira, mas agora é o momento de traduzir tudo isso em resultados. E é aí que eu quero ver o trabalho de Fernando Diniz. Ele tem que começar a entregar resultados. Não adianta só entregar alguns números, algumas situações que vêm acontecendo, do time trabalhando um pouco melhor a bola, não. O Cruzeiro, em 2025, ele precisa de resultados. O Cruzeiro vai fazer investimentos importantes porque precisa de resultados e este é o momento do Cruzeiro realmente colocar novamente a sua cara dentro das competições nacionais e internacionais para buscar os títulos e mostrar e provar que é aquele time vitorioso que sempre foi e agora tem essa capacidade, né, financeira para provar isso e brigar de igual para igual com vários times aí importantes do futebol brasileiro que tem a capacidade financeira muito elevada, como o caso do Palmeiras, o próprio caso do rival Atlético, de outros times como o Flamengo. É o momento do Cruzeiro virar esta chave e buscar esta afirmação dentro do futebol brasileiro. Foi uma temporada frustrante em determinados momentos, mas o destaque vai 100% para a torcida celeste, que apoiou desde o primeiro jogo, batendo recordes de público, tendo uma grande média no Brasileirão, uma grande média na temporada, sendo aí o top 5 de sócios adimplentes do futebol brasileiro, ou seja, o torcedor do Cruzeiro não arredou o pé, esteve com o time em todos os momentos apoiando, seja nas horas ruins, nas horas boas, mas o torcedor sempre esteve lá e é por isso que estes jogadores precisam render ainda mais para a próxima temporada, para honrar essa paixão absoluta da nação celeste. O Cruzeiro que terminou o ano com o Matheus Pereira como artilheiro, 11 gols marcados, 15 assistências, o grande craque do Cruzeiro realmente nesta temporada. O Cruzeiro que ainda teve aí 80 gols marcados, o ataque mais uma vez apresentando uma certa irregularidade, sofreu 64 gols, um gol por partida, a média que o Cruzeiro levou. Acho que mais uma vez a defesa do Cruzeiro mostrou aí uma certa qualidade e o problema realmente está com o ataque e é por isso que o Cruzeiro vem se movimentando para reforçar o ataque em 2025. Este foi o balanço da temporada do Cruzeiro, uma temporada onde realmente ficou no quase, poderia ter atingido esse objetivo, mas agora fica para 2025. Quem sabe agora o Cruzeiro consiga realmente romper essa barreira do quase para buscar os títulos que o torcedor tanto espera. Um abraço, Seabra, um abraço para todos que nos acompanham aí em O Tempo Esportes e mais uma vez, Feliz Natal para todo mundo.
Beleza, Jojo, Feliz Natal pra você, pra família toda, um grande abraço e estamos sempre juntos aí, vamos que vamos aí pela frente, né? Seguimos aqui com o nosso especial, nossa retrospectiva 2024 aqui em O Tempo Esportes e pra gente arrematar esse bloco, vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro com o nosso colunista do vôlei, Bruno Voloche também vai falar pra gente sobre o ano do vôlei, né? O mundo do vôlei aí. Grandes acontecimentos marcaram a modalidade em 2024. Quem vai trazer todos os detalhes é o Bruno Voloche, diretamente do Rio de Janeiro. Diga lá, Voloche. Olá, Daniel, tudo bem? É um grande prazer poder participar desse programa de fim de ano. Olha, para a gente poder fazer um resumo do que de melhor aconteceu no vôlei em 2024, a gente tem que dividir entre Superliga, Sul-Americano, Mundial de Clubes e, claro, Liga das Nações e Olimpíada. Vamos começar primeiro pela parte dos clubes, onde na Superliga, temporada 2023-2024, a gente teve o SESI como campeão no masculino e o Minas no feminino. O Sada Cruzeiro acabou caindo para Campinas na semifinal da Superliga masculina e o SESI acabou sendo o grande campeão vencendo. Foi a temporada da revelação, digamos assim, né, do Darlan, a afirmação do Lucas Bergman, o bom trabalho do Anderson como técnico do SESI, mas não deixa de ter sido um título surpreendente do SESI. Acho que foi bem interessante sair da mesmice, digamos assim. O SESI não era um dos favoritos e acabou sendo campeão. O que acontece hoje na temporada atual já não é a mesma coisa, mas é um tema para a gente poder desenvolver mais à frente. No feminino, nenhuma surpresa, final pão de queijo novamente e a conquista do Minas. O melhor elenco, talvez o time mais entrosado, o Nicola conseguiu recuperar o seu time durante a Superliga e o Minas acabou conquistando o título. O Praia teve alguns problemas de lesão durante a temporada, aspectos físicos também, e na final acabou perdendo para o Minas novamente, né? Tivemos um Mundial de Clubes com a conquista espetacular do Sada Cruzeiro no masculino, um título surpreendente pelas dificuldades que o Sada Cruzeiro passou durante a competição. Você acompanhou de perto, né, Daniel, esse torneio, mas foi um título importantíssimo, eu reputo como o título mais importante da história do Sada Cruzeiro, não só pelas adversidades, dificuldades, força dos adversários, como o Trentino, que até então era o único pentacampeão do mundo, e agora o Sada Cruzeiro iguala esse número. Na Liga das Nações, Daniel, a gente teve o título da França no masculino e da Itália no feminino. Curiosamente, os mesmos títulos iriam se repetir meses depois na Olimpíada de Paris, com a França ganhando a medalha de ouro e a Itália conquistando também a medalha de ouro. Acho que foram duas conquistas merecidíssimas na Olimpíada. A seleção brasileira no feminino, acho que teve um ano positivo, mas de certa maneira frustrante pelo que o Brasil fez na Liga das Nações. Acho que o Brasil poderia ter ido além na Liga das Nações, mas fracassou na semifinal e voltou a fracassar na semifinal na Olimpíada de Paris, perdendo para a seleção dos Estados Unidos. É uma questão emocional? Talvez tenha que ser uma coisa que o Zé Roberto Guimarães precise trabalhar no próximo ciclo. Acho que a gente vai ter uma mudança grande com a saída da Thaísa, algumas peças importantes podem também deixar a seleção, é preciso renovar já pensando em Los Angeles, mas a medalha de bronze, pelo menos em termos de Olimpíadas, já que a gente teve essa frustração na Liga das Nações, o Brasil não conseguiu se recuperar emocionalmente na Liga das Nações, acabou sendo pelo menos um aspecto positivo para esse fim de temporada da seleção feminina. Mas que a Itália é hoje a melhor seleção do mundo, completa, sem dúvida nenhuma. E tem um baita treinador, que é o Júlio Velasco, um cara experiente, que pegou a Itália na metade do ciclo olímpico. É bom que a gente diga isso. E não dá para tirar os méritos do Kurt Kirali, que está trocando agora a seleção feminina pela masculina, que fez um trabalho também de recuperação, já que a seleção feminina dos Estados Unidos, que era campeã olímpica, que ganhou Tóquio, chegou desacreditada em Paris, mas conseguiu se recuperar. Tanto é que venceu o Brasil na semifinal, surpreendente, é verdade, todo mundo apontava como o Brasil favorito, eu inclusive, mas o jogo é decidido dentro de quadra e jamais a gente pode subestimar ou esquecer da fortíssima tradição da seleção dos Estados Unidos.
E o masculino? O masculino foi reflexo da esculhambação, da desordem, do sistema, da política e do Senado que aconteceu durante todo o ciclo olímpico, passando pelo Renan e terminando com o Bernardinho. Foi um fracasso, um vexame, uma vergonha, passando da Liga das Nações até a Olimpíada. Ninguém, acho que nem os próprios jogadores esperavam algo diferente na Olimpíada de Paris. O Brasil foi muito mal, venceu um jogo, venceu o Egito apenas e sucumbiu diante dos Estados Unidos nas quartas de final. Ninguém, como eu disse, esperava nada de diferente. O Brasil precisa passar por uma ampla reformulação. Jogadores como Bruno, Lucão, acho até o Lucarelli pode ser inserido nesse processo, estão cansados. O Brasil precisa trocar o líbero, dar oportunidade a novos jogadores. Não acho que a presença do Bernardinho, a continuidade do Bernardinho seja o caminho ideal, mas a gente sabe como funcionam as coisas na CBV e o Bernardinho, a princípio, vai continuar. O que isso significa dizer? Significa dizer que talvez o sistema continue, mas determinadas peças não podem mais continuar na seleção brasileira. É preciso mudar, é preciso renovar e se espelhar em que, no caso, como algumas seleções estão fazendo. Por exemplo, a própria França mesclou também experiência com juventude, mas o Gianni, aliás, é bom a gente lembrar, né, Daniel, e as pessoas que estão nos acompanhando, que essa seleção francesa estava na mão do Bernardinho. Quem não lembra disso? O Bernardinho simplesmente, não dá, preciso voltar, problemas particulares, balela, né? Na verdade, o Bernardinho não quis, quando assumiu a seleção da França, ele não esperava que a França tivesse sido campeão olímpico em Tóquio. E queria ele ser o cara que levou a seleção da França ao Ouro Olímpico. E não aconteceu isso, ele largou. E o Andrea Gianni, que é técnico, que é italiano, assumiu a França e levou a França não só ao título da Olimpíada, como também da Liga das Nações. E existem outros exemplos, como a própria seleção dos Estados Unidos, que é fortíssima, fazendo uma renovação no meio do ciclo olímpico, e agora com a presença do Kirill na seleção dos Estados Unidos, não tenho a menor dúvida que o time vai renovar. É o padrão mundial. Todo mundo precisa renovar. Algo que o Brasil não consegue fazer porque as pessoas que estão no comando da CBV e da seleção masculina não permitem que a renovação aconteça. Ou seja, o Brasil sempre andando para trás. Em termos também de clubes, acho que a presença agora do Sada Cruzeiro como campeão mundial vai dar um brilho especial a essa Superliga, essa temporada agora, mas como o assunto é retrospectivo, então a gente tem que falar do que aconteceu. Acho que o que aconteceu na Superliga masculina serviu de exemplo. Acho que o Sada Cruzeiro já entendeu que ele não é imbatível, já teve algumas lições no passado com Itapetininga, teve com Campinas, mas acho que aprendeu a lição. E na verdade não existe mesmo time imbatível. O Sada Cruzeiro tem o melhor elenco, tem a melhor estrutura, tem a maior tradição, mas isso significa garantia de título. O mesmo vale também para Minas e Praia Clube. Por exemplo, o Praia Clube continua vivo no Mundial. O Praia Clube fez uma campanha no Mundial melhor que o Minas, que acabou sucumbindo, perdendo a classificação ainda na primeira fase do torneio. É isso, meu caro Daniel. Espero que você tenha gostado aqui da retrospectiva. Aproveito para desejar a você, em especial, um ótimo Natal, um feliz ano novo, repleto de vitórias, saúde, paz, alegrias. E para todo mundo que nos acompanha, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, pela preferência, e que a gente tenha um 2025 brilhante, com muito voleibol, com muitas vitórias e especialmente com muita saúde. Sintam-se abraçados. Beleza, Feliz Natal pra você, pra família toda também. Bruno Voloche, um abraço e seguimos juntos aí. E pra todo mundo que tá com a gente aí, fique ligado que ainda tem mais um bloco. Vamos falar muita coisa aqui ainda em O Tempo Esporte nessa edição especial. A gente volta já, fique com a gente. Voltamos para esse último bloco dessa retrospectiva especialíssima aqui em O Tempo Esporte. Vamos falar, já falamos muito sobre o Cruzeiro, falamos muito sobre o Atlético, falamos sobre vôlei com o Bruno Voloche. E agora, pra gente arrematar e passar a régua nesse programa, vamos falar do Coelhão. Aí tá aí o América, ó. O América enfrentou muitas dificuldades durante a temporada, né? Começou o ano com o Cauã, né? O Cauã de Almeida, foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase, eliminado também no Campeonato Mineiro pro Atlético, e na Série B não conseguiu acesso à Série A, que era o principal objetivo. Mas vamos voltar lá pro início da temporada, Leandro Colombo, você que cobriu aí o dia a dia do América, eu estive com você em vários jogos também, né? No Independência, assim como Pedro Abílio, Léo Campos também,
narrando os jogos, né? E a gente acompanhou muito aí do Campeonato Mineiro do América, ainda com o Cauã, e do início da Copa do Brasil também, né? Como é que foi esse início do América aí, Leandro? Exato, ô Seabra. E o início do América é totalmente o oposto da forma como se encerra a temporada. O início do América foi muito positivo, na minha opinião. Por quê? Faz um campeonato mineiro de uma remontada, mas com basicamente o mesmo elenco, ou seja, boa parte daquele elenco que caiu, fez aquela campanha vexatória no Campeonato Brasileiro da Série A em 23, permanece boa parte desse elenco para 24, mas com um fator novo, literalmente novo. Cauã de Almeida, um técnico muito jovem que iniciaria sua trajetória como profissional no América e consegue fazer o Campeonato Mineiro interessante. Eu me lembro, tá, Seabra, não tinha o prazer de integrar a equipe de Tempo Esportes ainda, não tinha o prazer de ser seu colega de profissão, tá? Seu amigo também pessoal, não, mas enfim. Aí também já começou a exagerar. Mas fez um bom trabalho o Cauã de Almeida. E eu me lembro de opinar que o time do Cauã jogava tão bem quanto os dois, porque o Atlético não fazia um campeonato tão chamativo, o Cruzeiro estava ainda num processo de, de reconstrução, mas de construção, uma identidade com o Larcamon, e aí o Cauã de Almeida conseguia, ainda com contratações de peças remanescentes da temporada, ou melhor, com peças remanescentes da temporada passada, e algumas contratações com um time jovem, conseguia fazer o time jogar. Àquela altura já um destaque para o Matheus Henrique, no gol o Dalberson até então fazia um bom campeonato, fez um bom campeonato mineiro, e vamos nos lembrar, Seabra, o América consegue bater o Cruzeiro no clássico, na primeira fase, vence o Cruzeiro no Mineirão, consegue de igual para igual com o Atlético também fazer um clássico na primeira fase e foi eliminado do Campeonato Mineiro ficando a um gol de conseguir a classificação. Então o Campeonato Mineiro do América é muito justo naquilo que se propunha o América, nesse tanto de novidade, nesse fator novo. Cauã de Almeida fez um Campeonato Mineiro muito justo, mas aí vem a eliminação muito precoce na Copa do Brasil. O Maringá mostrou em outras oportunidades que é um adversário chato de ser batido dentro de sua casa, mas um América entra em campo irreconhecível e ali, Seabra, daqui a pouco a gente chega nisso, ali o América já começava a demonstrar o seu grande calcanhar de Aquiles em toda a temporada. Jogos fora de casa. Eu disse isso sucessivamente em várias transmissões. O América, sem nenhum termo pejorativo aqui, tá? Mas um termo literal. O América foi um dos times mais caseiros, o América 2024 foi um dos times mais caseiros que eu vi. Vi assim o início, um bom e justo campeonato mineiro, esteve a detalhes de conseguir a classificação, mas uma eliminação trágica na Copa do Brasil. Ali o Cauã de Almeida já começou a perder um pouco da moral. Um bom campeonato mineiro, uma eliminação para lá de precoce, não deu tempo da gente ver o América na Copa do Brasil 2024. Eu acho que assim, até participei de várias transmissões com o Edivaldo Miranda primeiro, né? Depois você assumiu também lá no início do Campeonato Mineiro, mais o Edivaldo. Abraço pro Edivaldo Miranda. Grande abraço. Mas o América fez um Campeonato Mineiro, concordo com você, um Campeonato Mineiro justo, né? Dentro do esperado. A gente sempre espera Cruzeiro e Atlético na final, América beliscando ali, tentando eliminar um dos dois, chegando até a semifinal, pelo menos, né? E dali pra frente, aí são os três que vão disputar contra alguém do interior. Normalmente aí nos últimos tempos, Tombense, Atlético e tal, e assim vamos. Eu acho que foi um Campeonato Mineiro justo. O América foi eliminado pelo Atlético, né? Que acabou sendo o campeão, então não tem grande o que lamentar, não tem grande problema. Agora, aí vamos para a Copa do Brasil, o jogo contra o Maringá. O Maringá já bateu na trave contra o Flamengo, inclusive, quase eliminou o Flamengo e tal. Mas, sinceramente, ali, assim como a gente falou agora há pouco com o Cruzeiro jogando lá na Paraíba contra o Souza, uma vergonha o América ser eliminado na primeira fase contra o Maringá. Né? Com todo respeito ao Maringá, mas não estamos falando aqui de uma das primeiras forças do futebol do sul do país, que seja, né? Pegando a região toda. Não é. Então, o América, para mim, o América é maior, é mais time, tem mais tradição. A América, jogou a Série A 3 anos seguidos aí, várias outras vezes. Estava na Série B brigando de igual para igual com a turma que vai subir. A América tinha obrigação de passar pelo Maringá, né? E nesse jogo em específico, né, Seabra, não é que o América perdeu acidentalmente por 2-0. Nunca esteve próximo de conseguir ganhar o jogo. Então, para mim, por isso que fica bem claro que desde a partida contra o Maringá, o América mostra a sua falta de força fora de casa. Foi um time completamente irreconhecível. A gente já vai chegar nisso agora, entrar para o grande plano do América, que era o Campeonato Brasileiro da Série B, mas o calcanhar de Aquiles foi, de fato, as partidas fora de casa do América. Dentro, no Independência, era um.
Tanto é que termina a temporada invicto, mantém ainda aquela invencibilidade desde novembro do ano passado, mas fora de casa o América foi completamente irreconhecível e repito a expressão, um time caseiro. O América, aí nós vamos entrar já na Série B, né, que foi, obviamente era o principal objetivo do América na temporada, voltar para a Série A, o América que passou 3 anos na Série A e o último ano dele na Série A, 2023, foi um ano deprimente, né? O América entrou numa espiral ali, num parafuso de queda e não conseguiu sair, e foi perdendo, acabou sendo rebaixado com rodadas ainda de antecedência. E aí vem a Série B de 2024, a Série B desse ano. Todo mundo espera, todo mundo é mais ou menos, né? Porque eu acho que o Salum não esperava. O Salum falou que não era obrigação do América subir. Para mim, sim, o Rolombo também já falou que sim, e eu acho que para todo mundo. O América é um dos times que entram na Série B, claro, com a obrigação de subir. Não estou dizendo que ele vá subir, mas ele tem a obrigação de brigar até a última rodada por um acesso, sim. Assim como o Santos, assim como o Sport, assim como o Coritiba, o Goiás, alguns outros times. E aí, alguns que subiram, por exemplo, como o Mirassol, nem sei se o Mirassol entra com essa responsabilidade toda, né? Porque não é um time do tamanho desses que nós estamos falando. Subiu com todos os méritos e merece estar lá, mas não acho que tenha essa obrigação. Aí o América vem para a Série B, e aí o Leandro falou, não consegue ganhar. O América ganhou 2 jogos fora de casa. Contra 2 times rebaixados. Os 2 times de Campinas rebaixados, né? A Ponte Preta e o Guarani. O América venceu os 2 em Campinas e só. E mais nada. E fora de casa, o América não conseguia mostrar absolutamente nada. Não é que não conseguiu os resultados, não conseguia nem jogar. Não tem jogos do América fora de casa que o América jogou bem, dominou e quase foi buscar. Não, o América foi praticamente dominado em quase todos os jogos que fez fora de casa, né? Não teve essa... Então, assim, e dentro de casa também, em vários jogos, né? Que o América também amassou, não... Foram vários jogos muito bons, mas foram outros também que o América passou um dobrado, né? Exatamente. Eu acho que a reta inicial da Série B, os 2 primeiros jogos, se a gente for ainda mais específico, traduzem bem o que foi a temporada do América na Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Jogo de estreia, me lembro muito bem, Ribeirão Preto contra o Botafogo. O América sai na frente, ganha um cruzamento do Juninho para uma cabeçada do Renato Marques. Sai vencendo por 1-0, depois toma um empate do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas isso já seria uma vitória injusta, seria muito positiva, o América iria começar ganhando na temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, mas em termos de bola jogada, não fazia por merecer até então uma vitória. Primeiro deslize, toma um empate do Botafogo. Na sequência, Seabra, vence o Novo Horizontino, é um time que não conseguiria o acesso, a gente viu como é que foi o desfecho da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o América vence com autoridade. Com o Benítez jogando bem, é outro fator importantíssimo e decisivo para a queda do América, é verdade, mas com o Benítez jogando bem, com o Vitor Jacaré fazendo um gol, o América dentro de casa bate o Novo Horizontino com autoridade, então para mim é um desenho muito positivo. Concordo com você que o América nem todos os jogos amassou os adversários dentro de casa, principalmente na reta final do trabalho do Cauã de Almeida, mas foi um time muito diferente, Seabra. O América dentro de casa tinha intensidade, posse de bola, jogadas trabalhadas, jogadores individualmente se destacavam. O América, a rigor fora de casa, se igualava à ruindade dos adversários. Então eu me lembro, e não tenho medo nenhum de afirmar isso aqui, que o América chegou a jogar o melhor futebol da Série B. Venceu o Santos, que foi o campeão, por exemplo, sob o comando do Cauã de Almeida. Mas aí, para mim, Seabra, para a gente chegar na troca de treinador, começou a bater a inexperiência do Cauã. Um time que não conseguiu jogar de outra maneira, um Cauã muito reativo nas coletivas, não foi mal educado nem nada do tipo, mas foi um cara que foi perdendo o tato com o elenco. O América foi muito monótono, uma sequência impressionante de empates. Eu não me lembro nem de cabeça qual é nesse momento agora, mas o América ficou 10 ou 11 jogos sem ganhar, com uma sequência incrível de empates, isso inclusive na Arena Independência. O time que mais empatou na Série B. O time que mais empatou, exatamente. Então, uma competição de pontos corridos é melhor, Seabra, diante de 3 jogos, ao invés de empatar 3, você empata 1, vence 1 e perde o outro. É melhor, a conta é simples. O América empatou demais e isso fez falta, culmina na saída do Cauã de Almeida. Ô Colombo, pra gente passar a regra, primeiro assim, subiram, né? Santos, Mirassol, Sport e Ceará, o Sport inclusive com Pepa, né? Fazendo uma festa danada lá. O Santos subiu até com uma certa antecedência. E foram rebaixados, além do Guarani e da Ponte Preta, o Brusque e o Ituano. Três times de São Paulo e mais o Brusque aí no meio do caminho. Você acha, no final das contas, só pra gente arrematar e fechar, essa saída do Cauã e a chegada do Lisca, o que você achou dessa troca aí?
Ela fez muito sentido na época que foi feita, muito sentido. Saía um inexperiente e entrava um experiente. O Cauã conhecia o clube, mas o Lisca conhecia ainda mais. Era bom, era positivo dar uma chacoalhada no vestiário, era bom dar uma chacoalhada no ambiente do América, só que o próprio Lisca fez questão de jogar tudo isso por terra. Quando da demissão do Lisca no programa de Tempo Esporte específico para isso, eu comentei, Seabra, o Lisca, ele trabalhou tanto, ele fez um trabalho tão espetacular na sua primeira passagem, a ponto de perder a pecha de doido, o apelido de doido. Lisca doido virou Lisca. Nessa segunda passagem não, Seabra, ele perdeu o vestiário, a gente já trouxe informações disso ao longo do tempo. Ele perdeu o vestiário, se comportou muito mal no trato com a imprensa, ele muito mais elogiou e falou sobre outros times do que falou do time dele. Então, um Lisca que tecnicamente por campo e bola, aí é a fatídica matéria da comparação, né? A comparação por números. O aproveitamento foi abaixo e em campo, Seabra, não foi um América melhor do que o Cauã de Almeida. O Cauã de Almeida atingiu um patamar acima, bem acima do que o Lisca conseguiu atingir na segunda passagem, tanto é que não fica. Então, a troca fez muito sentido, mas ela não vingou e não esteve próxima de vingar em momento algum. O Cauã entregou o América à frente da tabela do que entregou o Lisca. Debate pronto pra gente fechar o programa e passar a régua hoje. O ano do América, positivo, negativo ou no meio do caminho? Negativo. Pra mim, muito negativo. Muito. Eu achei muito negativo o ano do América. Gente, fechamos então essa edição especialíssima de O Tempo Esportes, retrospectiva aí, falamos muito sobre o ano do Cruzeiro, o ano do Atlético, o ano do América, voleibol, muita coisa pra você. E claro, tem muito Tempo Esportes pela frente ainda, a gente volta amanhã. Colombo, obrigado, viu? Valeu, Seabra, um abraço. Agora aquela cidra envelhecida, né? Aquela uva passas que você gosta bastante. Enfim. Aquele restinho do que sobrou da ceia. É isso, mas brincadeira à parte, um grande abraço para você que esteve com a gente, grande abraço especificamente para você, para todos que estiveram conosco. A gente tá aí na temporada que vem. Isso aí, tamo junto, firme e forte. Para você que ficou com a gente aí, muito obrigado pela audiência, um Feliz Natal para você, para toda a família. Amanhã tem mais O Tempo Esportes, às 5 da tarde estaremos aqui. Valeu, gente, obrigado pela audiência, um abraço, fiquem agora com o Tempo News 2, valeu.